Porque eu acredito que quanto mais inteligente, mais simples é fazer dinheiro. Não sei se você concorda comigo. Discorda? Discordo muito. Décio Oliveira. Ele é médico, empresário e conselheiro de diversas empresas. Já prestou consultoria para Gerdau, Latam e Natura. E é a maior referência em inteligência sistêmica do país. Eu já fiz turnarounds muito importantes em companhias significativamente grandes com esse tipo de abordagem. Isso é capaz de mudar um negócio 2, 3 vezes num espaço de 2 anos, 1 ano, às vezes menos, tá? Quando bem feito. Você, para escalar um negócio, ele tem que ter o docinho da felicidade. O que é isso? Você tem que ter 4 componentes que estão presentes em potência, você tem que estar meta presentes, ou o negócio não decola. Ele pode existir, mas ele não escala. O meu docinho da felicidade tem uma pontinha em cada um dos 4 cantos do docinho. Dinheiro, gente, estruturas diversas. Aí por estruturas você vai entender estrutura física, estrutura legal, todas as estruturas, coisas que têm que ser conformadas previamente numa certa configuração para funcionar. E uma ideia, um modelo de negócio inovador ou vencedor, uma big idea. Quando eu encontro esses 4 elementos e eu os reúno, eu tenho um negócio. Se eu cumprir com todos esses critérios, eu tenho um negócio. Você se considera um cara de sucesso e o que é sucesso para você? Sucesso é tempo livre. De qualidade. Todo empreendedor, por definição, é um incompetente. Tem que ser, porque se ele não for, como é que ele chega lá? Isso aqui não é um podcast convencional. Na verdade, isso aqui nem é um podcast. E eu não tô nem aí pra história do convidado. Eu trouxe alguns milionários aqui para responder uma única pergunta. Se você tivesse que começar do zero hoje, apenas com o seu conhecimento adquirido, sem poder usar o seu nome ou influência pessoal, como que você traçaria um plano passo a passo para poder fazer R$1 milhão em até 12 meses? E o plano é o que a gente vai descobrir agora. Eu sou Bruno Simantobi e esse é o Plano do Milhão. Décio, seja muito bem-vindo ao Plano do Milhão. Muito obrigado, prazer estar aqui com vocês. E com todo mundo que está nos assistindo aí, né, claro. Décio, já tem um tempo que eu queria te trazer aqui, tá? Quem conectou a gente foi o Gabriel Lima lá, gente finíssima. Parece que você é conselheiro lá dos garotos lá. Queridos. Eles falam muito bem de você e eu já ouvi falar muito bem de você também. Num evento, acho que foi o Marcos Duda que falou bem de você, e ele falou sobre essa tese dos níveis cognitivos e etc, que eu achei super interessante, e basicamente eu acho que o público vai tomar um banho de água fria hoje, porque quando eu descobri isso, eu percebi que pessoas menos cognitivas não conseguem evoluir tanto assim na vida, pelo que eu entendi, pode ser que eu esteja errado e a gente vai debater aqui, e eu quero saber. E eu acredito que esse é um episódio interessante para as pessoas assistirem, porque eu quero falar muito sobre inteligência aqui, sobre inteligência aplicada ao dinheiro, porque eu acredito que quanto mais inteligente, mais simples é fazer dinheiro. Não sei se você concorda comigo. Nem sempre. Discorda? Discordo muito. Então me diga, é agora assim que eu gosto. Bom, antes você me perguntou uma coisa que eu gostaria de introduzir pelaquela pergunta que você me fez mais cedo, quando a gente chegou aqui, né? Se eu tivesse... Como é que é? Repete aquela pergunta para mim. A pergunta do Plano do Milhão é, se você tivesse começado do zero hoje, sem usar seu nome, seu rosto, seu networking, mas com o seu conhecimento adquirido até hoje, que plano você traçaria para fazer pelo menos R$1 milhão e até 1 ano? Eu gostaria de partir dessa pergunta e depois eu vou retornar às suas perguntas, me permite, tá? Claro. Porque essa é a pergunta temática que traz todo mundo até aqui. Pessoas que estão ligadas a esse canal estão em busca dessa resposta, em princípio, né? Sim. A minha trajetória de vida não foi uma trajetória fácil. E eu nasci um filho de um homem que, no momento que eu nasci, era rico, e aos 12 anos ele perdeu tudo. Então, eu fui uma criança rica e um adolescente miserável. Quando meu pai perdeu tudo, ele perdeu fazenda, avião, uma fábrica e todos os bens que a minha mãe herdou também, porque naquele tempo era comunhão, arrastou tudo. E nós fomos morar numa casinha, num casebrezinho no fundo do quintal do meu avô, que ele tinha construído para a filha mais nova dele casar. Temporariamente, porque aquela casa era da minha tia, então nem dizer que não podia ficar lá muito tempo, não podia. E eu fui retirado de um apartamento de luxo na zona sul de Belo Horizonte para ser colocado nessa casa que ela ficava 600 metros depois do ponto de ônibus mais longe, final daquele ônibus, da última do ponto da cidade, do subúrbio. Tá? Então isso foi um choque cultural para mim muito grande. E eu tive que fazer exatamente isso, eu tive que reconstruir a minha vida do zero. Com a desvantagem ou a vantagem de ter conhecido o que era andar de avião com 5 anos, como se fosse assim, o avião meu pai era como se fosse assim o Fusca do seu, sei lá, entendeu como é que é?
Então, eu tinha essa sensação de que eu tinha que retornar ao meu ponto de status habitual. Seu pai chegou até avião e tal, então era nesse nível muito rico. Para 1970, alguém tem um avião. Hoje é muito, 1970 era foda. Tá? Seu pai fazia o quê na época? Meu pai era industrial. Mas meu pai não estudou. Meu pai construiu no braço, sacou? Então meu pai era um cara muito corajoso, muito empreendedor, muito brilhante, muito capaz e meio destemperado a cabeça. Beleza? Tomava risco como não havia outro. Né? Com isso ele deu muito certo e também perdeu tudo. Então a primeira coisa que eu aprendi, que eu jurei para mim que eu não ia fazer, era apostar all-in todas as vezes. É muito simples. Se você é um cara de sorte pra caramba, tiver 99% de chance de acertar num jogo onde a sua chance é 99% de acertar e 1% de errar, e você jogar sempre dobrando a aposta, um dia você vai perder tudo. Né? Faz sentido. Então ontem mesmo eu estava conversando com um cara, um amigo muito querido, primo da minha mulher. Eu disse para ele, olha, você perdeu, você tinha muita coisa, muito jovem, perdeu tudo. Né? Então, eu lembro bem quando eu fui fazer consultoria para a LAN, e quando a LAN fundiu com a TAM, eu fiz consultoria para eles na ocasião. E aqui no centro de treinamento da TAM, aqui em São Paulo, em frente ao refeitório, o falecido comandante Rolim colocou um epitálogo, né? E a primeira frase do epitálogo do comandante Rolim era o seguinte: o jeito mais fácil de começar a ganhar é parar de perder. Faz sentido. Então a primeira coisa que eu disse para o meu amigo ontem foi o seguinte: olha, sabe qual é a diferença? É o seguinte, todos nós temos um medo de empreender ou de fazer as coisas de uma maneira diferente. Eu digo assim, todo mundo tem tem medo, entendeu? Então todo mundo tem medo, é isso. A coragem, muitas pessoas definem como ausência de medo. Não, deixa eu explicar. Alguém que não tem medo não é um sujeito corajoso, é um sujeito maluco, tá? O medo é uma espécie de papagaio pirata que fica no seu ombro aqui, quando você vai atravessar a rua ele fala assim, olha para a esquerda, olha para a direita, senão o carro te pega. Sim. E é bom que ele esteja lá. Tá? Então todos nós devemos naturalmente dar ouvido ao nosso medo. O problema é, ele não pode se tornar uma força que nos paralise. Então a diferença entre um sujeito corajoso, tá, que empreende, e um sujeito comum que não empreende, não é a ausência de medo. O corajoso também está com medo. Coragem é fazer com medo. Né? E aí nesse momento eu olhei para esse cara e esse sujeito é um sujeito jovem, um engenheiro, um cara muito bom. E ele, num determinado momento na vida, ele tinha uma loja, dessa loja ele construiu um monte de coisa, comprou um imóvel, comprou uma fazenda, e ele perdeu tudo. Eu falei assim, sabe por que fez você perder? Ele falou, a falta de conhecimento. Eu falei, não. Porque a falta de conhecimento é natural para qualquer pessoa que adentra a um campo novo. Né? Até você ser perito naquele trem, já passou, velho. Tá? Então, todo empreendedor, por definição, é um incompetente. Você está entendendo? Tem que ser. Porque se ele não for, como é que ele chega lá? Entendeu? Sim. O problema não está aí. O problema está no fato de que, na minha vida, eu fui muito ajudado pelo fato de que, em determinado momento, eu fui fazer medicina. Você quer um cirurgião empreendedor? Eu não quero. Tá? Porque se ele for empreendedor, ele vai cortar. Vamos cortar aqui e ver o que acontece? Nesse sentido, sim. Então, um cirurgião, ele não pode ser empreendedor, tá? Ele tem que fazer by the book. Ele tem que fazer certo. E tem que fazer certo desde a primeira vez. Isso significa que a cirurgia me ensinou a ter coragem com consistência. 99% certo é 100% errado. Vou te explicar. Vou fazer a cirurgia para você. Vou fazer uma apendicectomia, vou tirar a sua apêndice. Vou fazer 99% certo, lá vai só uma gazinha aí. Pode deixar uma gazinha aí dentro? Não. Então, a curva do sucesso ela se torna extremamente difícil exatamente porque você só atinge o sucesso quando você chega muito perto de 100. Então, no início, você vai errando. Você está colado, velho. Se imaginar assim, o sucesso como sendo a quantidade, por exemplo, de dinheiro ou de tempo livre que você tem, como é que você vai medir o seu sucesso? Não importa. Na vertical aqui e na horizontal você tem o tempo, saca? Então o gráfico é assim, você fica quase que colado no eixo do X quase todo o tempo. Porque você está acertando 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, você ainda está colado no eixo do X, você está errando 10%. 10%, se eu explicar, se você errar 10%, é aquela velha frase, um cara que gosta de você te recomenda para 2, um cara que não gosta é 10.
Uhum. Então, se você acertar 90, você ainda está errando 10, tem 10 caras falando mal de você, tá? Uhum. O resto, talvez, um ou outro vai falar bem, entendeu? Você ainda tá, o vento ainda está ao contrário. Você se considera um cara de sucesso? E o que é sucesso para você? Sucesso é tempo livre, de qualidade. Você se considera um cara de sucesso, então? Eu sou livre hoje em dia. Quando que você atingiu a tua liberdade na sua vida? O dia que eu consegui comprar meu tempo de volta. Você lembra exatamente dessa fotografia, como era antes e o ponto principal da virada? Isso aconteceu muito recentemente. Eu tinha traçado um plano que aos meus 50 anos eu seria capaz de viver sem ter que trabalhar pelo dinheiro. E eu estava indo tudo certo, velho. Tá? Estava indo tudo bem. Eu estava conseguindo acumular uma quantidade de capital, vendendo meu tempo muito caro. Tá? Só que no meio dessa história toda tinha uma pandemia. E a pandemia enfiou um cabo de vassoura no raio da minha bicicleta, entendeu? Deu um cabo de pau lá. E aí eu tive que basicamente trabalhar durante 3 anos para pagar um. Porque a essa altura do campeonato eu estava fazendo alguns empreendimentos imobiliários. E minha especialidade, eu era médico, depois eu virei conselheiro de família, depois eu virei consultor de empresa, e depois eu comecei a empreender por mim mesmo em uma série de coisas, e eu estava um pouco alavancado nesse momento, eu tinha recebido um tanto de dinheiro dos clientes que eu estava investido. A pandemia travou os meus investimentos e travou a minha capacidade de continuar a gerar dinheiro, e ainda me colocou numa situação que se meus clientes quisessem o dinheiro de volta, eu não tinha para dar, entendeu? Entendi. Então eu tive que trabalhar, sei lá, 3 anos para valer um nesse processo. Quando eu finalmente terminei de quitar essa confusão aqui, a minha curva de ingresso tinha caído a 30% do que era. Então eu tive que fazer uma coisa muito interessante. Quando meu pai faliu, eu lembro bem de uma coisa que acontecia quando eu era menino, ele fazia assim, ele vestia a melhor camisa, dava um banho, então vestia a melhor camisa dele. Tá? Eu falei, pai, onde o senhor vai? Ele falou assim, vou fazer um negócio. Aí, essa eu já sabia. Ele ia fazer uma merda, aquela merda ia gerar uma dívida e a minha mãe ia ter que trabalhar a noite e dia para pagar os cobradores que ficam assim na porta. Então eu tinha um ódio do empreendimento do meu pai, entendeu? Dizer que eu tinha ódio era pouco, eu tinha mais. Então eu prometi para mim, e eu acredito que muitas das pessoas que estão nos ouvindo talvez tenham passado por uma situação similar, de ver uma pessoa da família empreender e perder, e essas pessoas têm não apenas o medo de fazê-lo, mas muitas vezes uma crítica contra essa pessoa, no meu caso, com meu pai. E essa crítica tem um problema, que quando você promete que você não vai fazer uma coisa, as características que te vinculam à pessoa que você critica, tá? Elas permanecem lá. Então, por exemplo, meu pai era um cara super corajoso, saca? A coragem de fazer ele tinha. Ele não tinha muitas vezes conhecimento, ele não media meia água com fubá, ele era meio inconsequente, mas coragem ele tinha, você está entendendo? Então, quando eu disse, eu nunca mais vou fazer isso, esse cara fez um negócio, meu pai achava que ele ia ganhar uma porrada de uma vez, uma montanha de dinheiro numa única transação. E eu olhava para ele e falava assim, esse cara não regula, dinheiro a gente ganha no picadinho, velho, ali ó, no machado, todo dia, entendeu? Você mudou de ideia ao longo do tempo? Pois é. Quando aconteceu essa virada aí, um dia eu fiz o meu balanço e eu tinha juntado um bom patrimônio. Esse patrimônio estava investido em uma estrutura sólida, essa estrutura sólida me dava uma renda passiva razoável, mas não o suficiente para me comprar todo o meu tempo no padrão de vida que eu queria. Você sempre foi um cara arrojado no padrão de vida ou não? Só para eu entender o teu padrão de vida. Não, eu sou um cara do feijão com arroz bem feito, entendeu? Eu prefiro um bife a cavalo, sabe, do que a cozinha francesa. Entendi. Nada de avião, que nem seu pai? Não. Eu gosto de um vinho bom, gosto de um restaurante legal, gosto de poder passar as férias num hotel legal, mas a ostensividade, ela até faz parte do meu cardápio, sabe assim? Mas não de uma vez maneira... em quando. Assim. Não é uma coisa que eu gosto eu acho que a maior riqueza do mundo é ter paz. Com certeza. Então eu gosto, por exemplo, de um hotel na Itália, que é o meu hotel preferido, que fica na beira do Lago de Garda, num lugar chamado Limone sul Garda. É o lugar mais lindo da Terra, se você for lá um dia. Limone sul Garda, tá? Como é que é o nome do hotel? O hotel chama Splendid. Splendid. Legal. Tá? É um hotel
4 estrelas, num lugar cinematográfico. É uma diária aí que vai custar, sei lá, 400 euros. Não mata ninguém se você fizer isso uma vez por ano, 3, 4 dias por... Entendeu? Tá tudo beleza, né? Mas, sabe, quando alguém gasta ostensivamente, ele, na verdade, tá faltando um pedaço na vida dele. Você tá entendendo? Você acha que... eu concordo. Você acha que a pessoa tá querendo completar... Algo que não tá no que... lugar, né? Cá entre nós, você substitui isso aqui por uma Perrier, é água, velho. Mas às vezes na tua cabeça, né? Até tem o gosto de tutti-frutti. Assim. É água. Você tá pagando rótulo para alguém ver, você tá entendendo? Tem alguma coisa errada. Mas voltando aí, né? Tava dizendo para você. Nesse momento eu cheguei à conclusão que eu tinha conseguido. Se fosse assim, se eu baixasse meu padrão de vida naquele momento, eu podia se zerar. Eu tinha conseguido, tá? Mas eu pensei assim, eu não estou comprando meu tempo do jeito que eu queria. Eu não estou livre o suficiente. Vou te explicar o que eu queria, tá? Eu queria poder entrar num restaurante, qualquer restaurante, e escolher só pela esquerda. Eu queria poder entrar eu tenho minha mochila, eu te mostro ali tem meus 2 passaportes. Eu sempre ando com eles. Eu quero poder pegar aquela mochila, entrar no aeroporto e falar assim, eu quero ir agora para o Canadá e foda-se quanto custar a passagem. Isso é bom, isso é uma meta boa, hein? É uma liberdade. É uma liberdade boa, Bem, e nesse momento eu não tinha esse negócio ainda. Aí eu falei assim, eu preciso ganhar, em um período de 2 a 3 anos, o mesmo tanto que eu gastei a vida inteira para chegar nesse patamar. Nossa, a gente está falando de 2020? Da pandemia, é isso? De 22 para cá. Caramba. Legal, então vai ser bom esse papo, porque provavelmente de 22 para cá a tua vida deu um solavanco. Não, ela só dobrou. Tá, me conta melhor. Vamos lá. Então, eu entendi que eu precisava dar uma porrada, assim, né? Mas se eu fizesse isso, cá entre nós, eu ia ter que fazer igual meu pai, né? Se arriscar, às vezes, ao risco da ruína, que seu pai se arriscou, né? Foi isso? Não, eu ia fazer sem arriscar a ruína. Eu só ia ter que acreditar que é possível dar um tiro na lua e acertar. Tá, e aí você acreditou agora? Não acreditei. Eu dei os 3 tiros. Tá. Me conta quais foram esses tiros aí. Não posso, mas eu posso contar que eu fiz. Me conta. Me conta tudo que você puder. Porque eu estou atado eu fiz grandes negociações que deram muito certo, todas elas. Em que ramos, assim, pra gente ter uma ideia? Um ramo farmacêutico, um outro no ramo de fusões e aquisições, no outro eu construí um fundo de grande envergadura. Fundo de investimento? Legal. Dei 3 tiros assim na lua e acertei os 3, beleza? Você acertou os 3? Acertei os 3. E, cara, mas isso é muito raro, isso é muito atípico, né? O que você acha que foi o motivador principal para que você tivesse 100% de assertividade? Eu já era muito bom e não sabia. E como é que você ficou bom, cara? Porque ninguém nasce bom, né? Ou nasce? Bom. Então, vamos lá. Eu acabei construindo certos metamodelos, trabalhando para os outros em consultoria, etc., né? E eu fui fechando as lacunas de conhecimento, né? A Paula me pediu ali para mim fazer uma frase, né? Que seria, tá aqui. Que seria a frase. Eu diria o seguinte, se eu tivesse um único dólar... Mas não revela essa frase, vai revelar agora? Posso? Não, calma. Ó, o Décio escreveu aqui e eu vou guardar o conselho de ouro na caixa de ouro. No meio do episódio, quando for pertinente, eu puxo esse conselho de ouro e a gente revela pra galera. Beleza. Então, vamos pensar o seguinte, que o desenvolvimento pessoal é a chave de tudo, porque se eu tiver que desenvolver, né, a pessoa, ela tem que fechar essa conta. E nossa capacidade está ligada em 4 variáveis, tá? A primeira delas é o quanto comprometido você é e quão bons são seus valores. Um cara de maus valores, ele ganha hoje, e quanto melhor ele é hábil em enganar os outros, mais difícil fica fazer a próxima venda. Um cara desengajado, não precisa explicar, tá? O segundo componente é o nosso nível de conhecimento e habilidade. Conhecimento e habilidade são ligeiramente diferentes. Você pode ser um cara muito bom na teoria, não dá conta de executar aquilo na prática. Então você tem muito conhecimento, mas não tem habilidade, saca? As 2 coisas têm que vir juntas. Terceiro, o quão equilibrado emocionalmente você é.
Não adianta nada você ser um gênio e morder a orelha do coleguinha. Você está entendendo? Aham. Nós todos precisamos uns dos outros para poder fazer as coisas funcionarem, tá? Eu costumo brincar que é assim, se eu posso caminhar e eu pego na sua mão, aqui é uma coisa. Se eu pego aqui agora, o próximo alvo é pegar no cotovelo, até um ponto que nossos dois braços se tornam uma ponte intransponível para qualquer pessoa. Nós estamos ligados. Sua palavra vale aço. Uhum. E se você conseguir fazer isso, você vai ter um nível de aderência das pessoas, um nível de conexão difícil de bater, né? Namar fez garantir isso na base do chumbo, tá certo? Eu acho que a gente pode garantir isso na base do ouro, tá certo? Muito bem, por último, a cognição. Existe muita bagunça com relação à cognição, porque o pessoal não sabe identificar exatamente o que é isso. Então, quando a gente fala em inteligência, o povo faz uma zona com esse trem violenta, tá? O que é inteligência para você? A inteligência, tal como a define usualmente os métodos de medição de inteligência, é a habilidade de uma pessoa de resolver um problema dado. Ok? Te dou um problema de matemática, você resolve esse problema de matemática, eu digo que você é inteligente. É assim que a gente faz um teste de QI, por exemplo. Tá? Perfeito. Se eu pegar um cara motricialmente, quer dizer, uma pessoa que é um esportista famoso, por exemplo, né? Um Pelé, um Maradona, eu também vou dizer que aquilo é uma forma de inteligência, você entende? Eu dou uma bola e falo assim, chuta lá naquele gol lá. Aí o cara resolve o problema. Precisão ali, ele vai calcular o ângulo ali. Então esse cara é inteligente. Ele é inteligente motoramente falando. Motoramente. Tá? Legal. Então existe um cara chamado Paul Denison que estudou 7 dimensões da inteligência e ele mostrou que a inteligência tem vários aspectos. Isso é bem conhecido como teoria matricial da inteligência. Tá? Qual que é o problema? Isso não resolve nada. Porque dizer que uma pessoa é inteligente ajuda pouco, já que é muito fácil medir isso. Todo mundo que medir vai enxergar um resultado mais ou menos parecido, mas essa é uma métrica pós-mortem, se é o que eu posso dizer assim. Você olha um retrovisor e fala assim, aquele cara é inteligente. Tá? Para nós não adianta muito, você está entendendo? Porque o que importa para nós é daqui para frente. Então o que importa é o seu potencial. Se você olhar para trás, para sua infância, por exemplo, você era uma anta. Você, em determinado momento você não dava conta nem de trocar sua fralda. Entendeu? Então, olhar para trás, né, depois que o cara já atingiu um resultado, ele já foi precificado na capacidade dele. Tá? E isso vale, inclusive, para nós no passado. Como eu disse, meu problema era, eu não sabia que eu era tão bom. E quando que você descobriu que você era bom? Pois é, só tem um jeito de saber, quando você atinge o resultado. Ou seja, você tem que arriscar e tentar. Tem que ter coragem. Então, aí que a cognição entra. Tá? Porque a cognição, ela está atrelada à inteligência, mas ela não é inteligência. Ou seja, existe uma correlação entre as duas coisas, claro. Uma pessoa muito cognitiva naturalmente tenderá a ser inteligente, tá? Mas eu conheço muitos caras que são brilhantes do ponto de vista cognitivo e são disléxicos. O cara não dá conta nem de ler, tá? Então a cognição, ela é uma dimensão muito acima da inteligência, muito mais abrangente. A cognição pode ser definida da seguinte forma. Ela é a capacidade de ser criativo e perceptivo bastante para definir o problema a ser resolvido e resolvê-lo. Perfeito. Então, a cognição tem muito mais a ver com a pergunta que nós fazemos do que com a resposta que a gente obtém. Por exemplo, você vai ter gênios cognitivos, como, por exemplo, Steve Jobs, que era disléxico. E tinha um verbo que eles falavam na época, que fulano, quando encontrava o Steve Jobs no elevador, ele era estivado, que o Steve Jobs cagava na cabeça do sujeito, interpelava o sujeito, pressionava o sujeito, tá? E era capaz de contratar gente muito inteligente. Por exemplo, dizem que uma vez o Steve Jobs, por exemplo, recebeu num protótipo da Apple um tablet. Um cacete, um tablet desse tamanho assim. E aí ele olhou para aquele trem e falou assim, era o iPad, né? Seria o iPad. Mas ao invés dele liberar isso como um tablet, ele virou para os engenheiros e falou assim, vocês conseguem botar um chip de telefone nesse trem e reduzir ele um pouquinho para mim? Legal, isso aí. Aí os engenheiros deram para ele um protótipo pequeno,
com um chip de telefone lá dentro, ele atravessou a rua, foi lá na TIT e falou assim, eu tenho, você não tem, entendeu? E revolucionou a indústria da telefonia quando o BlackBerry era o rei. E o iPhone mudou a indústria. Depois soltou o iPad, você está entendendo? Sim. Você utilizou algumas, não sei se posso chamar de patologias, como dislexia, às vezes déficit de atenção, hoje em dia se fala muito em TDAH. Você acha que eu posso falar em patologia? Sim. Esse tipo de patologia, que eu diria, esse tipo de patologia está diretamente ligada à inteligência da pessoa? Não necessariamente à cognição, mas à inteligência? Existem estudos bastante consolidados mostrando que pessoas mais criativas, né, elas tendem a ter mais desse tipo de patologia. Sim. Inclusive, há estudos que mostram um aumento da mortalidade com o aumento da inteligência de maneira correlacionada em certos níveis de QI. Também a esquizofrenia está muito associada a isso. Tá? Então, vamos dizer assim, eu tenho uma teoria própria. Tá? A criatividade significa a sua capacidade de operar no mundo abstrato. Quanto mais criativo, significa que você consegue movimentar imagens, sons, sei lá o que for dentro da sua cabeça, para construir uma coisa que só existe lá dentro e depois trazer esse objeto abstrato para a realidade. Né? Executar essa abstração, seja ela o que for, um aplicativo de celular, um prédio, não sei do que formato, uma obra de arte. Modelo de negócio. Whatever, tá? O problema é que isso descola-se da realidade um pouquinho, você está entendendo? Isso, na verdade, isso é uma espécie de delírio cá entre nós. Total. Tá? Então, a habilidade de delirar, no fundo, é o que torna nós humanos humanos. E o Yuval Harari mostra isso claramente quando ele mostra que a nossa capacidade de delirar coletivamente é o que nos torna especiais. Nós compartilhamos um delírio comum que, por exemplo, sei lá, essa minha roupa é azul. Tá? Mas, na verdade, não tem nada de azul aqui, isso é só uma combina entre nós. Mas se eu falar que ela é azul, você concorda comigo tacitamente, porque você tem um delírio compartilhado comigo através da nossa habilidade de abstração e linguagem correspondente. Então, as pessoas mais cognitivas, naturalmente, elas tendem a ser meio desconectadas mesmo, né, velho? O quanto mais criativo, mais cognitivo, ele vai ser meio desconectado da realidade. Os amigos do cara falam assim, ele comeu cocô essa semana, um pouquinho. E se você pegar, né, essa situação, você vai ver que isso é muito comum. Sim. Então, assim, o ponto crucial aqui é o que faz as pessoas serem capazes, como eu disse no início, a combinação desses 4 fatores que eu dei para você. E se você não conseguir juntar eles 4, não adiantou nada. Então, se o cara tem uma cognição monstruosa, mas ele for doido, não adiantou. Se ele tiver uma conexão, uma cognição elevada, não for doido, for um cara legal, mas não tiver conhecimento nenhum e nem habilidade para implementá-lo, também não adiantou. Se ele tiver essas 3 coisas e não for comprometido, não levantar de manhã, escovar o dente, passar uma hora de peroba e trabalhar, entendeu? Também não adianta. Caramba. Então, se você não fechar todas essas variáveis, você fica naquela história do 99 certo vira 100% errado, sacou? Por isso que é difícil. Porque a tendência da pessoa é valorizar um aspecto do que ela é boa e achar que, então, isso paga todo o resto. E não é assim. Não é assim. Você tem que fechar tudo. Então, por isso que a curva para o sucesso, ela é assim, você vai rente ao chão quase todo o tempo e um dia você decola em pé. E isso significa que exige da maioria das pessoas um nível de resiliência, de perseverança, de busca, de consistência pessoal muito grande. Podemos dizer que um grande atleta ou um empresário de sucesso, esse cara comeu grama pra caramba até chegar lá. E a maioria das pessoas quer um ganho rápido, entendeu? Por isso que nunca falta estelionatário na praça, nem bobo para cair no golpe. Entendeu? É verdade. Mas você acredita que é mais fácil para algumas pessoas e mais difícil para outras? Bom, você me fez uma pergunta. Se a inteligência é um fator crítico, tá? Eu te afianço que algum nível de inteligência a pessoa tem que ter, né? Lógico, se você tem uma pessoa que tem um déficit neurológico importante,
essa pessoa não vai conseguir. Considerando a CNTP ali que eu me refiro. Não, considerando a normalidade, eu vou te dizer que qualquer pessoa que tem uma inteligência média, se desenvolvesse realmente dentro do seu espectro de capacidade, ela terá sucesso, tá? Talvez ele não seja o Steve Jobs, claro, mas se você quer que eu te conte um segredo, ele também não quer, tá? Porque ele não consegue nem vislumbrar esse movimento. Dimensionar aquilo. Então ele não vê para cima o suficiente para ele poder, para a maioria das pessoas que caminham na rua, ter casa, comida, roupa lavada e um carro na garagem, deu, tá? E eu vou dizer que esse cara está certo, entendeu? Mas muitas mais vezes eu encontrei empresários que eram pessoas mais persistentes e que buscaram simplesmente fazer a média bem feita durante muito tempo, tá? Do que gênios orbitais tipo Steve Jobs. E eu te provo por quê. Se nós entendemos de dinheiro, e eu tenho aqui que fazer um parênteses talvez sobre a história do dinheiro, né? Desde 72, quando o Nixon cortou o padrão ouro, o dinheiro deixou de ser dinheiro, né? Antes o dinheiro era dinheiro, você tinha que trabalhar para juntar aquele capital, e aí então você usava esse capital para poder comprar os recursos, o tempo das outras pessoas necessário para empreender qualquer coisa. De lá para cá, o dinheiro virou dívida. Tá? Fala um pouquinho mais sobre isso, para a galera poder entender esse lance da dívida no dinheiro. Bom, até os anos 70, né, todo o dinheiro que existia no mundo, ele era acumulado, acúmulo de capital baseado em trabalho. Ou seja, alguém acumulava uma terra, ele tinha que matar os outros, fazer uma guerra, fazer qualquer coisa para ter o controle sobre aquela terra, né? Ele tinha que proteger ela do outro invasor. Ele tinha uma quantidade de grãos, ele tinha que ter feito a agricultura daquele negócio, juntado o grão, pôr no celeiro, ele tinha que ter um tanto de gado, ele tinha que ter um pedaço de ouro, quer dizer, enfiou debaixo da terra, trouxe ouro para fora, tal, fundiu, etc., tem uma barra de ouro aqui. Ou seja, até então o capital exigia um trabalho acumulado, beleza? Na Idade Média e depois daquilo, até nos anos 1500, 1600, o ouro era uma coisa altamente cobiçada, né? E todo mundo sabia que quando um viajante ia viajar para fazer comércio, fazer qualquer outra coisa, ele estava levando uma riqueza portátil na forma de metal precioso, porque se você ia de Portugal para as Índias, você tinha que chegar lá e trocar para alguma coisa, né, velho? O que você ia levar, tá? Você ia levar ouro. Todo mundo atacava, então, os viajantes em busca de roubar esse ouro, essa riqueza que o cara estava carregando. Muito bem. Não demorou nada, alguém teve uma ideia brilhante, inventou o cheque de viagem, tá? Então, por exemplo, na época dos templários, você chegava num templário aqui, deixava o seu ouro, ele te dava um papelzinho que era, na verdade, um cheque ao portador, com uma senha e um código, você chegava lá na frente, 1000 quilômetros à frente, tinha um outro mosteiro templário, ele reconhecia aquele código secreto, te dava uma quantidade de ouro equivalente com uma comissão módica, tá bom? É a atividade bancária que você está se referindo. Exatamente. Então, não demorou muito tempo para os venezianos inventarem um sistema assim, ó, você ia viajar, deixava o seu ouro em casa, você entregava para o ourives, falava com ele, ó, estou viajando, quando eu voltar você me devolve. O cara te dava um papel, dizia, se vale tanto. Você estava com preguiça de buscar o ouro, você, ó, faz o seguinte, eu vou te comprar essa casa, esse carro, esse diabo que você vai comprar, tá aqui esse cheque, desconta lá no banco, beleza? O banco funcionava como uma reserva de segurança de valor. Não demorou nada, mas esse cara que estava com o seu ouro, falou assim, esse ouro está aqui, está à toa mesmo, o cara está viajando, vou emprestar ele para o Manuel vai me pagar um juro de 2%, quando ele voltar, tá tudo bem, eu ganhei dinheiro sem ter que gastar nada, sacou? Como é que chama isso? Banco. Não, isso chama estelionato. Depositário infiel. Quase isso. Tá? E aí, o fato é que os bancos proliferaram, né, como tal, e passou a acontecer então o seguinte, o banco, para poder emitir essa nota, essa cédula de valor, ele tinha que ter um tanto de ouro lá, beleza? Até então, as células bancárias e depois as notas dos países de uma maneira geral, inclusive o dólar, tinha escrito o seguinte, isso pode ser trocado por uma certa quantidade de ouro, tá? No caso do dólar, tinha escrito na nota, na cacunda da nota, que ela valia 31 gramas de ouro, beleza? Tá. Aí aconteceu a Primeira Guerra Mundial. Estados Unidos vendeu arma, munição, comida, roupa, tudo para os países europeus. Os países europeus pagaram em ouro. Aí passou um teco aí, Segunda Guerra Mundial.
Estados Unidos vendeu tudo de novo para os dois lados, até lá para o meio da guerra, ele estava vendendo tanto para os alemães quanto para o lado de cá, tá? Tudo. Armamento, comida, tudo. Beleza? Todo o ouro do mundo foi parar em Fort Knox, praticamente. Final da Segunda Guerra Mundial, Acordo de Bretton Woods. Tá? Juntou os banqueiros do mundo e falou, e agora? Não tem mais ouro para fazer lastro para as moedas mundiais. Os Estados Unidos falou, não, chá comigo. Eu tenho ouro, todo mundo está aqui, ó. Meu cofre aqui. Faz o seguinte, eu emito o dólar está lastreado em ouro, vocês usam sua moeda lastreada em dólar, estamos conversados. Você usa minha moeda como lastro, minha moeda está lastreada em ouro, todo mundo feliz. Beleza? Acabou a Segunda Guerra Mundial, começou a Guerra Fria. Todo mundo temia, que naquela época era uma ameaça real, o exército do Stalin era mais ou menos 7 vezes o contingente de exército europeu e americano junto que estava na Europa. Então todo mundo achava que o Stalin ia passar por cima, entendeu como é que é? A Europa falou assim, pelo amor de Deus, Stalin, defende nós aqui, senão nós vamos tomar lavada. E os Estados Unidos estavam com medo do comunismo invadir a Europa e o Japão. Então o que ele fez? Pegou um dinheiro e falou assim, não, vou defender vocês, não apenas vou defender, como vou reconstruir a economia de vocês para que o comunismo não ingresse dentro da Europa. Então os Estados Unidos pegou uma cacetada de dinheiro, fez um negócio chamado Plano Marshall, pagou conta de todo mundo, reconstruiu o Japão, reconstruiu a Europa inteira com o dinheiro, sabe aquele dinheiro lá do Fort Knox? Só que aquele dinheiro acabou lá para os anos 60, velho, entendeu? Uhum. Estados Unidos moendo. Guerra Fria, homem para a Lua, 2.000 não sei quantos ogivas nucleares, Projeto Manhattan, entendeu? Sétima frota, quinta frota, terceira frota, não sei qual frota, pau moendo, entendeu? E os franceses começaram a desconfiar que os americanos não tinham esse dinheiro. Então eles mandavam um navio cheio de dólar e falavam assim, me dá meu ouro aqui, está escrito aqui que eu posso pegar 31 gramas para cada nota dessa, pode me dar aqui que eu vou guardar lá em casa. Então, chegou a hora que o Nixon não tinha ouro o suficiente. Ele não ia passar vergonha no carão de falar se não tinha, entendeu? Então ele cortou o padrão ouro, 1971. Agosto de 71. Uhum. E era para ter dado uma guerra, né? Entendeu? Porque esse foi o maior calote do mundo. Interessante. Então o Kissinger foi chamado, Nixon chamou ele e falou, Kissinger, dá um recado aí pro povo, que se eles não aceitar o dólar, tá? Eu vou tirar a minha proteção militar da Europa e vou deixar os russos passar por cima. Tem que os europeus, os árabes, né, da Arábia Saudita falaram nesse momento. Que é isso, velho? Nós somos dólar desde criancinha. Sempre falei com a mamãe, a gente tem que aceitar dólar, larga o resto. Entendeu? E aí, desse momento em diante, todas as moedas do mundo deixaram de ser dinheiro, no sentido clássico capital. Elas passaram a ser dívida. Caraca, depois dessa aula de história, se você não se inscrever nesse canal e dar like nesse vídeo aqui, eu já não sei mais o que fazer para você se inscrever nesse canal, cara. Sinceramente, porque essa merece. Essas moedas passaram a se chamar moedas fiduciárias. O que significa isso? Significa que a palavra fiducia, né, vem do latim, significa confiança. Então isso significa que desse momento em diante o dinheiro deixou de ser dinheiro e passou a ser crédito. Então agora vamos entender o que eu fiz. Pra você entender agora. Boa. Isso significa que se eu sair daqui, atravessar a rua, entrar num banco ali e pedir para o cara me emprestar R$1 milhão, eu vou sair de lá com R$1 milhão? Depende. Você tem que ter algum tipo de garantia, né, para ele poder te emprestar, né? Ele vai cobrar módicos juros ali de você. Mas eu vou sair ou não vou sair? Com dinheiro na mão ali na hora? É. Não, difícil, né? Na hora? Depende. Não Depende de quem é você, na real, né? É isso aí, exatamente. Tá? Se o Elon Musk sair daqui, atravessar o banco e chegar ali e pedir R$1 milhão, eles vão dar para ele R$1 milhão na hora? Qual que é a diferença entre o Elon Musk e eu? Eu sou muito mais bonito, e aí? Eu vou te dizer qual que é a diferença. O banco confia que ele vai pagar. É simples assim. Sim. Quando você fala de garantia, etc., garantia é coisa nenhuma. Tá? Quando um cara pega uma startup, funda uma startup, vai na frente de uma bancada de gente e fala assim, esse produto meu aqui vai fazer isso acontecer, os caras dão dinheiro para ele sem garantia porra nenhuma. É verdade. Eles dão o dinheiro porque eles confiam nisso. Então, o lastro dessa operação é a confiança que eles têm de que a operação vai virar. Você está entendendo? Total. Ou seja, o dinheiro está nas mãos de quem tem... Confiança. Então, quando você gera confiança recíproca, tá?
na verdade, você está construindo riqueza. Tá, como gerar confiança recíproca? A confiança tem 3 componentes muito importantes. O primeiro é a estabilidade comportamental. Se você é um louco, cada dia faz um trem diferente, as pessoas não confiam em você. Se um dia você está escovando o dente, outro dia você está fazendo meditação zen no Himalaia, no 4º dia você está correndo a maratona, no 5º dia você está, sei lá o quê, esquece. As pessoas têm que ver em você uma consistência comportamental. Você está entendendo? Tanto que na maioria das vezes, quando você vai se apresentar numa festa, as pessoas perguntam o que para você? O que você faz? Exatamente. Primeira coisa que eles perguntam é o que você faz. Eles estão pedindo o seu tracking comportamental. Está entendendo? Lá em Minas Gerais a gente tem um componente a mais. Né? Você é filho de quem? Você é filho de quem? Essa é clássica. Ou seja, lá além de perguntar o seu tracking de comportamento pessoal, ainda pergunta a sua família. Entendeu como é que é? Para saber como é que você foi parar aí. Tá entendendo? Isso, na verdade, é uma maneira de acessar o seu banco de confiança, o seu lastro de confiança. Concorda comigo? Claro. O segundo componente da confiança tem a ver com a sua habilidade interpessoal. Tem a ver com a sua habilidade de fazer a outra pessoa acreditar que aquilo que você está dizendo é verdade. Tá? Isso envolve uma habilidade de ler o que a pessoa está pensando e sentindo naquele momento, tá? Que você diz uma determinada coisa. Isso é cognição, provavelmente, né? Isso é cognição, isso é inteligência emocional, isso é treino, tá? Um bom vendedor aprende a ler o cara, tá? É uma habilidade, vamos dizer assim, interpessoal importante que tem multifatorial. Terceiro ponto é o nível de dependabilidade, né? Lembra que eu falei com você que se eu agarro na tua mão aqui agora, depois eu agarro no antebraço, depois eu agarro no cotovelo e eu firmo, eu estou te dando uma prova de que você pode confiar em mim, porque eu sou no sentido de você pode depender de mim para fazer o próximo passo. Ou seja, a capacidade de induzir na outra pessoa uma sensação de consistência na palavra dada e uma manutenção dos contratos estabelecidos, tá? Tem uma vez que um consultor veio falar comigo o que eu achava que era talvez um dos fatores mais importantes no track record de um sujeito no longo prazo. Eu falei com ele o grau de qualidade da relação de casal dele. E o cara ficou assim meio achando para mim um esquisito, né? Eu disse, olha, talvez, né, isso pareça estranho, mas é o seguinte, não quer dizer que todo mundo que se separa não seja confiável, mas quer dizer sim que o cara que não se separa durante muito tempo, ele provavelmente é, tá? Faz muito sentido, eu já ouvi essa teoria. Porque na verdade esse cara conseguiu manter uma relação durante 30, 40 anos com a mesma pessoa, apesar da chatura correspondente, tá? E não vem me dizer que não é. É assim, né? O casamento é estranho assim, todo dia é chato um pouquinho, tá? Mas essa coesão, ela não significa que a falha do relacionamento de casal torne essa pessoa, volto a dizer, não confiável, mas quer dizer que a presença de um relacionamento de longo prazo, e às vezes esse relacionamento de longo prazo não é só casamento, tá? Sociedades que duram muito tempo, amizades que duram muito tempo, a pessoa mantém uma rede de relações estável durante muito tempo. Significa que esse cara não fez muita cagada com essas pessoas durante muito tempo. Você está entendendo? Sim, claro, claro. E de que forma você utilizou dessa confiança para poder se alavancar nos últimos anos? Perfeito. Eu aprendi que a primeira coisa que você não pode fazer é destruir a capacidade cooperativa do grupo onde você está inserido. Toda estrutura ou estratégia que vise destruir a capacidade cooperativa, o tal do dividir para conquistar, ele inexoravelmente levará essa cisão também para dentro do próprio grupo e também, às vezes, para dentro da própria pessoa. Ou seja, se você não é um cara que promove a cooperação, você vai destruir essa cadeia de confiança que eu estava falando anteriormente. E você tem a opção de fazer o contrário, tá? Pois bem, um dos pontos chaves na agregação de valor, se você vai trabalhar com empresa, por exemplo, você vai ver isso claramente, no relacionamento de casal também é assim, nas amizades também é assim, digamos que, por exemplo, eu vejo minha mulher, ela é uma ótima motorista, beleza?
Eu sou péssimo, eu sou meio navalha, tá bom? Eu pergunto para você, quantos motoristas eu preciso? Só. Pronto. Então, observe que interessante. Através de uma interação complementar, eu tenho uma somatória dos pontos fortes e uma eliminação, e a palavra é essa, dos pontos fracos. Então, se eu me junto a uma pessoa que é boa para fazer uma coisa que eu sou ruim, nós dois juntos, tá? Nós não somos apenas 2 mais 2, nós somos alguma coisa como 2 mais 2 vira 5, 6, 7, 10. Sim. Porque ele tampa as minhas deficiências e eu tampo as dele, saca? Eu sou um ótimo financista. Lá em casa nós precisamos de quantos financistas? Um só. Então, eu tenho um ótimo motorista e um ótimo financista. Juntos, essa fusão ela é melhor junta do que separada. Construir, então, uma equipe que tampe as bases essenciais de um negócio, tá? Cria as condições para que a gente consiga os 99,9999 que torna esse sistema bulletproof. Você está entendendo? E o negócio, ele, não importa se é um carrinho de pipoca ou se ele é um grande banco, ele tem 4 bases de a capacidade que tem que ser bem estabelecida e solidamente cumprida. Tá? Pode ter um carrinho de pipoca, que essas 4 bases tem que estar bem estabelecidas. Senão você não vai ter um carrinho de pipoca de sucesso. Tá? Uma seria a operação do negócio. No caso, se fosse um carrinho de pipoca, o cara tem que estourar a pipoca bem. Tá? A pipoca dele tem que ser boa. Beleza? Se for um banco, o cara tem que saber conceder crédito. Se for uma escola, tem que saber ensinar. Se for um hospital, tem que tratar os doentes. Se for uma prisão, tem que perder o povo. Entendeu? Operação. Segunda base, digamos que é a base comercial e marqueteira do negócio. Né? Você tem que pôr esse produto, ou esse serviço que você gerou na operação para fora, para o mercado. Então você tem que divulgar para o mercado o que você faz, marketing, e tem que negociar e vender bem. Tá bom? Parte de venda. Isso inclui um pouco de habilidade negocial para comprar também, eventualmente, de uma boa forma. Tá? Então, a parte comercial. Segunda base. Beleza? Perfeito. A terceira base compreende a gestão. Essa é uma base meio complicada, porque aqui estão todos os serviços auxiliares que são necessários para controlar, fazer face aos atendimentos regulatórios e de gestão interna do negócio. E gestão externa também. Então, aqui está a parte legal, RH, contabilidade, parte tributária, fiscal, tá? Parte de gestão financeira do negócio, compliance, beleza? A gestão, beleza? E ainda tem uma coisa assim no miolo que eu vou chamar de inovação. A inovação tem um componente tanto operacional, quanto comercial, quanto de gestão. Você tem que ter isso. Se você não tem isso, tá? Você está destinado a morrer. Porque na vida você está subindo, você está descendo, quem acha que está parado é porque está descendo, tá? Porque as coisas estão sempre mudando e você tem que estar a par e passo com o seu mercado. Tudo bem? A maior parte de nós é bom em uma das 2 bases. É mais ou menos na segunda e péssimo na terceira. Então, o que eu vi ao longo do tempo prestando consultoria para centenas, eu posso dizer centenas de empresas, é que o empreendedor característico, básico, ele é um ótimo vendedor e um operador meia-boca, tá? Ou ele é um ótimo operador e um vendedor meia-boca. Todos são péssimos gestores. Então, o que acaba acontecendo com o empreendedor de primeira leva, né, vamos dizer assim, é aquele cara que arranca e tem um sucesso aí bom aí nos primeiros 2, 3, 4 anos. Logo, logo ele toma um tombo na gestão. Tá? Ele é um ótimo vendedor, a operação vai mais ou menos, ele sobe e descobre que ele não tem fluxo de caixa. Ele vai indo bem na operação, ele toca uma venda mais ou menos, arranja um sócio que vende para ele, entendeu? E de repente descobre que ele tomou uma autuação da Receita Federal e rapou ele, não sobrou nada. E por aí vai. Tá? Então, por que acontece isso? Porque aqui na gestão o cara não ganha dinheiro, ele só não perde. Então, via de regra, quando você está rampando um negócio para cima, você tem o foco total, ou na venda ou na operação, tá? Mas você deixa isso aqui no segundo plano. E o que acaba acontecendo é um desastre, porque esse dinheiro não aceita desaforo e esse trem aqui costuma dar problema. Entendeu como é que é? Claríssimo. Então, o que eu fiz? Eu aprendi esses negócios tudo aí, eu fui aprendendo,
porque lembra-se, todo sujeito empreendedor é um incompetente, eu fui ganhando competência prestando serviço para os outros e aprendendo com os erros e acertos das empresas que eu dei consultoria ao longo do tempo. E você se sentia incompetente em quais das três? Eu comecei sendo muito competente na área operacional das coisas. Competente ou incompetente? Eu vendia essa competência, né? Eu vendia competência inicialmente operacional. Depois eu fui aprendendo a vender competência de gestão, principalmente RH, né? Vendendo avaliação da complexidade, porque se houver um desacerto entre a complexidade da tarefa e a capacidade das pessoas, você vai dar um pau. E você já sabe que vai dar um pau, entendeu? Se você dá uma tarefa para uma pessoa que não dá conta de fazer, né, é que eu costumo dizer, você põe uma tartaruga em cima da árvore, alguém pôs ela lá, né? Ela não foi voando. Geralmente é o dono do negócio que delega, nesse caso ele delega para uma pessoa incapaz, por razões diversas, mas essa pessoa não executa bem e ele paga o preço, tá? Em suma, eu acabei dominando a duras penas todos os aspectos do triângulo, o que é muito raro, tá? Sim. Normalmente as pessoas são focalizadas num vértice desse triângulo e acabei entendendo de tudo um pouquinho. Não o suficiente para me tornar o perito de tudo, mas o suficiente para entender bastante bem, primeiro que eu não sabia, tá? E isso é crítico, você poder conseguir fazer as coisas funcionarem bem. Com o tempo, eu me tornei padre, sabe? Não. Eu pego uma pessoa que é muito boa no comercial, pego uma pessoa que é muito boa na operação, pego uma pessoa que é muito boa na gestão, é um trisal aí, eu faço o casamento desse. Então você é bom em juntar pessoas, né, no final do dia ali, né? Isso me tornou hábil para poder criar o que eu chamo de docinho da felicidade, entendeu? O que é o docinho da felicidade? Quando eu era menino tinha uma coisa que era muito comum na minha época de menino. Era um doce losangular que tinha, né, de doce de leite, era puro açúcar aquele negócio. Entendeu? Eu não sei quem fabricava aquela porcaria, mas era muito comum. Qualquer boteco que você fosse, tinha um doce losango de doce de leite assim, ó, tá? Aquela pura açúcar. Nem a formiga não dava conta de carregar, entendeu? Cara, depois eu vou querer saber sobre um negócio que eu ouvi seu num podcast de um amigo meu a respeito do fritador de batatinha do McDonald's. Que eu acho muito bom, que tem a ver também com esse... Então o docinho de doce de leite assim, é o meu metamodelo de negócio. Assim, você vai escalar um negócio, ele tem que ter o docinho da felicidade, entendeu? O que é isso? Você tem que ter 4 componentes que estão presentes em potência, você tem que estar meta presentes, tá? Ou o negócio não decola. Ele pode existir, mas ele não escala, tá? O meu docinho da felicidade tem uma pontinha em cada um dos 4 cantos do docinho. Dinheiro, gente, estruturas diversas. Aí por estruturas você vai entender estrutura física, estrutura legal, todas as estruturas, coisas que têm que ser conformadas previamente numa certa configuração para funcionar, tá? E uma ideia de negócio, um modelo de negócio inovador ou vencedor, tá? Uma big idea, tá? Então, quando eu encontro esses 4 elementos e eu os reúno, eu tenho um negócio. Cumprido aquele triângulo que eu te falei, tá? E, claro, as pessoas têm que ter capacidade dentro daquela equação que eu acabei de te dar dos 4 variáveis. Se eu cumprir com todos esses critérios, eu tenho um negócio. Então, às vezes, o que eu encontro é um cara bom vendedor pra caramba, mas o cara, velho, se der uma conta bancária para ele faz umas bagunças com aquele negócio, que não, entendeu? Ou o cara é muito bom operador, né? Ele é um ótimo operador do negócio dele, mas ele não vende, entendeu? Ou, você entendeu? Sim, tá? Sim, claro. Então, o que acontece muitas vezes é que eu encontro uma bigadia junto às pessoas necessárias, o dinheiro necessário, conforme a estrutura necessária, caso todo mundo, e ficou um pedacinho do docinho da felicidade. Entendi. Então o teu perfil não é necessariamente de operar ali, sim de formar o ecossistema ali. Você me perguntou a primeira coisa. Por que você me perguntou a primeira coisa? Primeira coisa? Nossa, te perguntei tanta coisa agora. Você me perguntou a primeira coisa. Qual é a minha definição de sucesso? Ser capaz de comprar o seu tempo de volta. Se eu estiver operando... Boa. Quantos negócios desse eu posso ter? Quantos você quiser. Quanto mais eu tiver, mais livre eu sou. Mais eu promovo a felicidade das pessoas, o sucesso das pessoas, porque esse cara isolado eles não dava conta, entendeu como é que é? E sejam felizes para sempre.
Claro, aí eles me dão um pedacinho. Cara, essa eu diria que é o suprassumo assim, do empreendedorismo, ao meu ver, na minha ótica. Tá? Eu gostaria muito de chegar nesse ponto, ainda não cheguei. Eu sinto que, por exemplo, a minha operação, a gente tem uma EdTech de inglês, bem relevante, assim, a gente já treinou mais 100 mil alunos e tal. Mas você deve estar na operação ainda de alguma maneira. Exato. Uhum. E eu não me sinto pronto para, benção aí para vocês e cai fora e vai viajar. Qual que é a pergunta que você escutou no podcast lá? Me conta lá. Então, a pergunta do podcast, eu quis abrir um loop aqui para a galera para poder trazer, mas a pergunta do podcast é justamente, e vai conciliar com esse tema. Eu ouvi você dizer que os níveis cognitivos, primeiro eu queria que você explicasse exatamente o que são os níveis cognitivos das pessoas, para o pessoal entender, porque eu acho que é uma tese, uma teoria muito interessante. E depois que você aprofundasse mais na contratação de pessoas e na formação de processos que sejam simples o suficientes para contratar as pessoas Vou adequadas. tentar fazer a história longa, curta. Isso é muito complexo, é uma coisa muito grande. Eu trabalho com isso há 18 anos. Eu já fiz turnarounds muito importantes em companhias significativamente grandes com esse tipo de abordagem. Tá? Isso é capaz de mudar um negócio assim 2, 3 vezes num espaço de 2 anos, 1 ano, às vezes menos, tá? Quando bem feito. Então, basicamente é o seguinte, vamos lá. Não importa, eu tenho que explicar umas coisas, alguma parte conceitual, talvez fique um pouco chato, mas sem isso fica faltando pedaço, tá? Claro, fica à vontade. Então é o seguinte, não importa o que você está falando, se é uma escola, se é um exército, se é uma prisão, se é um hospital, qualquer coisa que você for fazer, que seja digno do nome, de empresa, ele tem uma missão, e essa missão é muito simples, entregar um serviço ou produto de qualidade para o cliente dele. Tudo bem? Justo. Por exemplo, vou montar uma prisão, minha tarefa é prender direitinho para o Estado as pessoas que ele me mandar. Tá? Se eu vou ter uma loja de, sei lá, de roupa, eu tenho que vender uma roupa de qualidade. Se eu vou ter uma escola, eu tenho que ensinar os alunos, etc. Tá? E isso, como nós já sabemos, ninguém é capaz de fazer tudo muito bem, então todos nós precisamos dos outros. Né? Você pode ser um generalista como eu, ou você pode ser um super especialista, por exemplo, um advogado, tributarista internacional, tá? Que você tem algo a contribuir para esse todo. Mas como nós já entendemos, uma empresa exige que a gente cubra todos esses 4 aspectos, a parte operacional, comercial, gestão e inovação. Se ela não cumprir com isso é igual uma cadeira, um tamborete que está faltando uma perna, vai cair. Tá? Sim. Então, você já entendeu que não dá para ter uma eu presa. Não. Tá? Nós temos que ter uma empresa. Isso significa que eu tenho que recrutar gente competente, dar para essas pessoas a tarefa, elas têm que executar no nível de qualidade exigido. Beleza? Beleza. Isso significa que, também, se você é o dono dessa empresa, o fundador, o empreendedor, o que seja, você vai ter que estabelecer qual é essa meta de qualidade a ser entregue e delegar para as pessoas competentes a execução e elas vão ter que entregar. Simples assim. Beleza? Só que andando pelo mundo você já entendeu que é o seguinte, tem restaurante, ou tem empresas que entregam alimentação num nível muito simples. O Boteco Sozé é o seguinte, Sozé está no caixa, Dona Maria está na cozinha, a filha serve as mesas. E deu. Tudo que tem aí dentro desse boteco é algo que é da mão para a boca, velho. É tudo execução, tá? Operação pura. Se a Dona Maria faltar, ficar gripada, o boteco tem que fechar. Tá? Se o Sozé não foi hoje, não abre. Tá? Então, nesse nível básico, né, de complexidade, nós temos as tarefas de fazer. Não importa qual empresa que você seja, se for a empresa mais sofisticada do mundo, ela tem que fazer alguma coisa. Então, esse nível está presente em todas as empresas, é o básico, a operação. Tá? Digamos que esse é um nível de complexidade essencial, que tem que estar presente em todas as coisas. Tudo bem? Só que o trabalho não se resume a isso. Tá? Se você tem um self-service, tá? O seu trabalho não é só fazer. Porque para montar um self-service de sucesso, você tem que ter um mix de comida certo, você tem que ter uma localização certa, tá? Você tem que abrir e fechar na hora certa, você tem que contratar gente, tem que provisionar o 13º desse povo, tem que controlar o estoque de bebida, tem que pagar as contas em dia, tá?
Enfim, Ou seja, você que está pensando em abrir já desistiu já. Depois de você ouvir tem o que dessa. fazer uma série de coisas que exigem um planejamento antecipado para a execução correta dessa operação. Não é igual o Boteco Sozé. Uhum, O total. Boteco Sozé, ele compra, sei lá, no varejão lá, no Ceasa, de manhã, a compra da semana e paga tudo à vista, porque já aprendeu que quando ele tenta comprar no crédito, vai cair o negócio dele, porque ele não faz gestão de dinheiro nenhum. Ele acha, por exemplo, que o que sobra no caixa é lucro. Uhum. Então ele confunde o fluxo de caixa dele com a lucratividade do negócio. Isso, no caso do self-service, dá problema. Porque se o cara tirar o dinheiro do caixa, falta provisionamento para o 13º. Quando chega no final do ano, esse cara já tem que pensar um pouco à frente. Uhum. Esse nível é um nível tático das organizações. Exige planejamento, análise e, vamos dizer assim, entender o que causa o quê. Por exemplo, se você põe lá um arroz com brócolis e aquele trem não sai muito, você toma prejuízo. Tá? Se você acrescenta ou tira um mix no seu self-service, se você começa a comida cedo demais, fica ruim. Se começa tarde demais, o cara vai embora, ele não espera. Tá? O cara que tem um self-service, ele tem que ter um planejamento mais longo. Exige uma análise. Tá? E esse é o segundo nível. Tá. Então, primeiro o operacional e depois o tático. Exatamente. O tático aqui entendido como aquele nível onde as respostas não podem ser previstas todas de antemão. Você vai ter que perceber o que está acontecendo e reagir de acordo com o contexto. Tudo bem? Perfeito. Terceiro nível, ele já é o seguinte. Imagina você, por exemplo, uma churrascaria de rodízio grande. Tá? Esse cara compra um insumo caro pra caramba chamado carne, que custa isso, 80, 100 pratos o quilo. Se ele torrar tudo antes, passar do ponto, prejuízo. Se ele servir a carne crua, o cara não volta. Tá? Então esse cara tem que fazer com que ele tenha um processo de produção daquela carne que seja eficiente, do sentido de que ele compra o trem, vende no quilo para o cara, não seja caro demais para o cara, porque senão o cara faz em casa, mas também não pode ser que ele tome prejuízo. Então ele tem que ter um processo, uma série de etapas de padronização da produção do churrasco, porque se ele não fizer isso, véio, esse cara não sobrevive no longo prazo. Tá entendendo? O insumo dele é caro demais para ele errar. Sim. Então ele tem que ter um processo eficiente, tá? E por eficiente eu quero dizer fazer mais com menos, cada vez melhor, tá? E isso exige mais do que simplesmente um planejamento tipo self-service. O cara tem que ter um processo de estandarização e ele tem que ficar vigiando o povo, velho. Você está pondo carne demais, você está pondo carne de menos. Mas uma dúvida, por exemplo, no self-service também não tem que ter essa estandarização para você saber exatamente quando que você vai trocar, que vai ficar frio, que você tem que qual é a porção, não, quantidade? A diferença é que um tem uma padronização que o cara tem que controlar sem ver. Entendi. Você tem que imaginar, dimensionar aquilo ali. O volume de uma churrascaria grande, velho, não tem jeito do cara controlar desse jeito aí. Entendeu como é que é? Entendi. Tanto que o seguinte, se você for pegar uma churrascaria, por exemplo, essa NBK, por exemplo, tá? Esse cara, ele faz o seguinte, ele produz a carne, né? É um rodízio. O NB Steak lá. NB Steak. Ele produz, mas você pode ver que ele tenta enfiar umas buchas, não sei, no meio do caminho para te embuchar antes de você usar a carne. Um pão de queijo, uma trocentas polentinha. coisas que ele enfia, não sei, uma salada antes para você poder embuchar, para o processo dele não ter que ser tão eficiente assim, para ele poder manter a padronização no nível, mas não ter que ser rápido. Sim. Você vai no churrascão, velho, gaúchão aí, o rolete corre rápido, cara, porque ele quer que você entre na mesa, coma rápido, vai embora rápido, para entrar outro cara rápido, porque ele tem que ser eficiente no tempo. Sacou? Sim. É outro nível. Sim. Então, basicamente, esse nível, o cara gerencia por indicadores. Ele gerencia na abstração. Ele tem que ter planejado antes. Ele não pode pensar depois para fazer. Tá entendendo? Perfeito. Então, esse nível exige uma padronização e uma gestão por indicadores. Em tese, deveria ser assim em qualquer empresa, né? Não. Ou não? Não, o Sozé não precisa desse trem, não. Não, tudo bem. O Sozé, ele acorda de manhã, vai com a Noari lá, entendeu? Não que ele precise, mas assim, o seu Zé talvez se tornaria um império dos bares, não, caso véio, ele o Sozé não quer. Não tô falando do seu Zé. Tô dizendo... Mas eu tô falando. Aí é que entendi. tá o problema. Quantos por cento você acha da população que é abaixo do Sozé? Não, sim. Nem dá conta de fazer o que o Sozé dá conta, quanto você acha que é? A gente vai chegar lá. Estatisticamente, 13% da população, nem o Boteco Sozé não dá conta de tocar. 13. Esse cara, ele dá conta de fazer um serviço pré-operacional. Sim. Ou seja, você dá uma instrução para ele, um receita de bolo, ele faz errado.
tá? Uhum. Então, isso é estatística da população adulta. Então, Uhum. tem 13% da população que ele não dá conta de seguir uma instrução pré-estabelecida para ele, um POP. Tá? Uhum. Esse seria o nível 1 Não, cognitivo? é o ou não? abaixo do 1. Ah, existe um abaixo do 1? Você já foi, velho. Lembra que eu falei com você que você não dava trocar sua fralda? Ah, quando você nasce, né? Né? Então, É quando tipo você um era nível zero. menos, quando você é criança, você está no nível pré-operacional, você não consegue. Tem 13% da população adulta que é incapaz como se fosse uma criança. Tá? Caramba, e essas pessoas acabam aonde, geralmente, assim, pela sua análise? Elas muitas vezes ficam dependendo da assistência social, né? Entendeu? Então, nem para serviços, assim, operacionais Pré-operacionais. Tá? Você tem que... simples. Me dá um exemplo. É um serviço que você tem que ficar supervisionando concretamente a pessoa, porque ela tem que fazer aquela atividade repetitiva sem instrução. Ela tem que decorar que ela tem que fazer aquilo e tem que ser exatamente do mesmo jeito todos os dias. Tipo caixa de supermercado, por exemplo. Não, caixa de mercado é um cara que tem que dar troco, o cara tem que pensar. Tá? É que hoje em dia todo mundo É com tipo, cartão. por exemplo, o serviço que faz muitas vezes um chapa, que carrega um saco daqui para cá e tem um cara que fica controlando se ele está empilhando certo. Ah, sim. Tá? Uhum. Não quer dizer que o cara que é chapa seja desse nível, mas esse é o tipo de trabalho que uma pessoa desse nível daria conta de executar bem. O fritador de batatinha que precisa só tirar quando bate o Não, cronômetro. esse cara tem que seguir uma instrução. Esse é um. Esse cara tem que Esse seguir tem uma que instrução. ser o... Aí quantos por cento da população é 41% mais ou menos consegue operar, operar? fazer. Caramba. Então a gente está falando de 13% que não consegue nem operar, 41% que consegue operar, e no nível tático? 40% da população é tática. 40%. 40%. Não relevante. todos são iguais, tá? Porque tem subníveis aí dentro. Como é que é esse espectro? Tem uma pessoa que ela dá conta de operar bem e ela faz uma análise suave do que está acontecendo. Ela adapta o POP a uma circunstância variável. Por exemplo, eu estava outro dia num banco, num país estrangeiro, eles me pediram uma cópia do meu passaporte autenticado. Uhum. Eu falei, mas não precisa, meu passaporte está aqui. Você está vendo que ele está aqui, ele é autêntico, você pode ver que ele é autêntico. Você faz um xerox ali e deu. Nossa. Aí a pessoa falou assim, não, você tem que ir lá no notário. Aí tá bom, então você me dá o endereço do notário. Eu falei, fui eu no notário. Cheguei lá, o notário falou assim, eu não posso tirar xerox, porque eu não tenho máquina xerox aqui. Eu falei, então você me manda num outro notário que tem a máquina xerox, você me manda em outro lugar. Aí fui lá no notário, já estava no terceiro, a pessoa tirou o xerox, autenticou e falou assim, mas eu tenho que receber na moeda local. Eu falei assim, mas eu tenho aqui dólar, tenho real, não, tem que ser na moeda local. Aí eu tive que arranjar alguém para trocar comigo na rua um dinheiro para me pagar em moeda local. Você está falando isso... As pessoas não flexibilizam zero o procedimento. Você está entendendo? Porque o procedimento delas é feito para uma pessoa nacional. Para a pessoa operacional. Nacional. Ah, Eu era um estrangeiro, num país estrangeiro. não, sim. Elas tinham que flexibilizar um pouquinho o contexto para mim. Elas não me davam conta. Elas eram operacionais. Operacionais, é isso que eu... Elas não conseguiam perceber que elas tinham que flexibilizar só um pouquinho para mim. Se fosse uma pessoa de nível tático, conseguiria Exatamente. te atender. A pessoa, por exemplo, fala assim, então tá bom, o senhor tem real, dólar aí? Eu troco o senhor aqui, ó, tem moeda nacional aqui, tá? O senhor se importaria de pagar um pouco mais? Eu falei, não importaria nada, pau, entendeu? Caramba, cara, mas você não acredita... Cara, isso... Nossa, isso aí... Se você colocar na realidade, a quantidade de raiva que eu já passei com um estabelecimento por causa disso... Então esse cara está no nível tático baixo, entendeu? Como é que é? Ele flexibiliza um pouquinho, tá bom? No nível tático pleno, esse cara ele é capaz de perceber o que está acontecendo no contexto e ajustar. Por exemplo, é o trabalho do médico que você chega lá para ele e ele fala assim, estou tossindo, estou perdendo peso, estou escarrando sangue. Ele tira um raio-x, vê um buraco no seu pulmão e fala assim, você tem tuberculose. Mas se você tiver assim, uma massa radiodensa no seu pulmão, ele teria que dizer que você está com câncer de pulmão. Entendeu como é que é? Então ele vai juntando um monte de dados, vai reunir e vai dizer, isso aí é câncer de pulmão, ou isso é tuberculose, ou isso é embolia pulmonar, ou isso é pneumonia, sacou? Ele precisa reunir dados ali no contexto e te dar uma resposta a contento, tá bom? Isso é um nível tático alto. Médio. Médio. Beleza, o que seria um tático alto? Esse cara já não confunde mais consequência com causa, tá? Ele é capaz de fazer diagnóstico não mais só por correlação, mas ele entende a seta do tempo na construção de resultados.
Então, por exemplo, vou dar um exemplo assim, ó, correlação, tá? Existem muitas correlações que são espúrias. Porque o fato de duas coisas acontecer junto não quer dizer que essa aqui seja a causa da outra. Pode ser uma coincidência, né? Pode ser uma coincidência e pode ser que as duas, por exemplo, sejam consequência de uma terceira. Uhum. Por exemplo, bombeiro e fogo, tá? Sim, claro. O fogo é que causa o bombeiro. Mas pode ser que o cara olhe e fale assim, toda vez que tem fogo, tem bombeiro. Vamos matar os bombeiros, pronto, acaba o problema do fogo. Muito bom. Então, o cara às vezes confunde a consequência com a causa. Tá? Sim. Ou, por exemplo, a venda de picolé e o afogamento na Flórida sobem juntas. Uhum. Tá? Então, para acabar com o afogamento, só não vender picolé, certo? Caraca, isso me lembrou muito... Não é certo. Ideologia política, sabe? Tipo, tem muita ideologia política que segue exatamente Exato, essa... porque a maioria da pessoa não consegue enxergar isso. Apenas uma nata aí, o topo da camada tática, que é mais ou menos uns 12% a 14%, que enxerga a causa e efeito. Então nós temos uma massa de 80% da população que não consegue enxergar ou separar causa e efeito quando as duas coisas acontecem juntas, tá bom? Uhum. Essa pessoa tenderá, num ambiente caótico de gestão, por exemplo, numa fábrica onde está acontecendo muita coisa ao mesmo tempo, e várias coisas desagradáveis acontecendo ao mesmo tempo, ele não consegue erradicar qual daquelas 10 coisas que estão acontecendo que ele tem que atacar primeiro, para que, às vezes, se eu atacar essa coisa aqui, todas aquelas ali acabam, entendeu? Entendi. E, bom... Esse cara é o tático alto, né? É o tático alto. Beleza, então a gente só para... Esse cara geralmente é um gestor de uma loja grande, esse cara é um gestor de uma planta de supermercado com 4, 5 mil metros, ele é um médico especializado, ele é um engenheiro muito bom, tá? Naqueles númerozinhos da cognição, 1, 2, 3, 4, isso tem a ver? Seria o 2? É o 2. Isso é o 2. Perfeito. Vamos pro 3 agora. Beleza, 4% da população. Nossa, que tristeza. Então, 4. isso dá um salto de 10 vezes menos. A gente está falando 13, 41, 40 e 4. Isso, tá? Então aí começa o problema. Porque para achar esse cara 3, tá? Achar esse cara que tem visão estratégica, aquele método de recrutamento famoso, eu conheço um cara, não funciona. Porque você lembra que esse cara ainda tem que ser comprometido e alinhado com os seus valores, ele tem que conhecer o que você precisa, ter habilidade para executar, ele tem que ser equilibrado emocionalmente, para ele poder dar conta da equação dele, fechar e ele entregar de fato o trabalho nesse nível. Do contrário, ele só tem isso em teoria. Porque se você for apenas cognitivo, não vai nada. O hospício está cheio de sujeito maluco que tem cognição alta, mas ele não entrega nada. Então, nós temos aqui um problema, tá? Que nós temos que juntar todos esses fatores. Você está me entendendo? Sim. Então, o nível de raridade desse nível estratégico impõe uma restrição grande às organizações. E é aqui que está o dinheiro. Porque esse cara é muito raro, você tem que usar ele bem para caramba. Como é que você encontra esses caras? Aliás, como que você avalia a cognição de uma pessoa? Bom, primeiro você avalia pelo resultado. Como eu disse para você, descobrir uma pessoa inteligente é só você olhar para o retrovisor. O que o cara já fez. Está entendendo? Se o cara for capaz de padronizar e criar uma operação eficiente, ele é 3. Então, basicamente, se o cara não tem track record... Essa é uma parte interessante. Aí, então, você pode medir a capacidade cognitiva potencial desse cara, tá? Mas não quer dizer que esse cara vai entregar no nível adequado. Lembra da equação? Sim. É que você tem menos confiança desse cara. Mas como que você analisa a cognição potencial de uma pessoa? Você vai estudar como é que essa pessoa organiza seu raciocínio. Ela tem que ser capaz de organizar o seu raciocínio de uma forma linear, estruturada e sintaticamente coerente numa série de eventos sucessivos no tempo. E esse não é o fim, tá? Se eu subir mais um nível, eu tenho um cara que sincroniza essa eficiência no tempo. E se eu subir mais um nível, eu tenho um cara que cria novos modelos de negócio ou novos modelos sistêmicos de atuação. E se eu subir mais um nível, eu tenho um cara que faz isso de uma maneira acoplada. E se eu subir mais um nível, de uma maneira que ele faz isso em sequência. E se eu subir mais um nível, o cara que faz isso em paralelo, e assim por diante.
Cara, eu sou muito interessado nesse tema, então eu vou pedir... Calma, mas aí nós vamos perder aderência com o pessoal ali, nós vamos ficar... Não vai não, o podcast é meu, cara, relaxa. Aqui, ó, eu trouxe aqui o 10º porque eu quero aprender, tá? Vocês estão aprendendo de tabela. Bom, na prática, nós não precisamos nos preocupar, porque é o seguinte, aí nós já começamos a lidar com um nível de complexidade que a gente só vai ver em grandes corporações, né? Ou em negócios muito complexos. Mas assim, o cara que está assistindo, ele tem uma aspiração de construir uma grande corporação, de se Ele vai tornar ter que grande fazer isso do empresário. chão, velho. Ele vai ter que começar de baixo, Sim. tijolo por tijolo. Ele tem que dominar o nível do 1, 2, 3, 4. E ele precisa das pessoas no nível 1, no nível 2, nível 3, nível 4. Na prática, que eu te diga, nosso grande problema está até o nível 3. Tá? Porque se você não tiver isso, nenhuma corporação mega gigante que você quiser funciona sem esses 3 níveis. E esse contingente aí representa 99% praticamente do povo que trabalha numa empresa normal. Então, se esses 3 níveis não estiverem arranjados, tá? O negócio degringola totalmente. Se você não tiver um bom porteiro, se não tiver uma boa atendente, se não tiver um bom gerente de loja, se não tiver, sabe assim, um bom médico, tá? Nós estamos tudo fritos, entendeu? Então, arranjar esses 3 primeiros níveis é a chave do treco. Então, o grande problema, na maioria das vezes, não é que nós precisamos de um cara, um Steve Jobs. Nós precisamos de um nível tático bem arranjado. Tá? O Steve Jobs, ele estaria encaixado aonde exatamente? O Steve Jobs era um cara capaz de fazer novos modelos de negócio de maneira acoplada. Tá. Então, eu queria chegar até aí de maneira progressiva, porque eu estou achando Por bem exemplo, se interessante. você pegar o Steve Steve Jobs, vamos lá, ele teve várias sacadas geniais, vários modelos de negócio, ele não teve um. Ele foi juntando esses três. Sim. Então é o seguinte, eu lembro bem, nós tínhamos um Xing Ling, é um pendrive que tocava MP3. Você tinha um. Ele sim. cabia umas 50 músicas. Sim, assim. Tá? Um dia o Steve Jobs pegou essa ideia, que não era dele, que é a tecnologia do MP3, a tecnologia do disco rígido, que entre nós já era muito dominada, e teve uma ideia, todas as suas músicas num lugar só. Pegou um disco rígido compacto, tá? Enfiou com capacidade suficiente, enfiou um tocador de MP3 lá dentro, tá bom? E criou um marketplace na internet onde você podia comprar músicas por track e não mais pelo CD inteiro. Você podia comprar uma trilha musical. Isso revolucionou a indústria fonográfica e deu para a pessoa a condição de ter todas as suas músicas num único lugar. E isso foi um conceito de negócio revolucionário. Agora me diz o que tinha de inovador na tecnologia. Nada. Não tecnologia nada. A ideia do modelo é que era genial. Sim. Saca? Isso se enquadra em um número qual? Isso é um modelo, uma estratégia número 5. 5. Tá? Mas o Steve Jobs fez isso em sequências. Ele fez várias desses negócios. Sim. Ou tá? seja, ele é um 6. Um nível a mais. Ele é como se fosse um 6, então. Exatamente. Quando ele morreu, né? Porque, na verdade, em potencial ele ia subir mais, mas ele morreu cedo. É verdade. Explica para o pessoal o potencial. Você falou que, por exemplo, a gente nasce no 0, né, não sabe nem trocar uma Todo fralda. mundo nasce igual, E pelo que eu li, aí você me explica melhor, cada um tem um limite que alcança na vida. Né? E ele vai até uma certa idade ou é até morrer mesmo? Todos nós vamos crescer cognitivamente até o final da vida. Tá? Só que nem todo mundo vai chegar na mesma altura. Sim. Mas até o último dia de vida você... Se você não ficar com Alzheimer, não ficar doente, vai. Né? Perfeito. Só que algumas pessoas são... É como se eu costumo traçar uma paralela assim. Imagina que você tem um limite para a sua estatura. É novidade para você que você não vai crescer igual um bambu toda a vida? Claro. Tá? Então, todos nós temos um limite também. À medida que nós vamos envelhecendo, a tendência a atingir esse limite é como se fosse uma tendência limítrofe. Sim. Você não cruza aquele patamar definitivo, né? E isso é uma questão genética? Bom, há muita controvérsia e a primeira coisa que quando eu for dar uma aula sobre isso, as pessoas querem me perguntar é como é que elas burlam esse limite, né? A primeira resposta que eu dou é que eu acho que você não tem certeza se você quer burlar, tá? Porque as pessoas gostam muito de pensar que quanto mais melhor nesse caso. Mas se você pegar um sujeito que tem 2,30 metros de altura, você vai ver que ele não é muito feliz, tá? Da mesma forma, eu diria que uma pessoa que tem uma estatura cognitiva muito alta, ela sofre muito. Porque ela fica muito distanciada das outras pessoas e ela é muito mal compreendida. Tá? Você acha que o Elon Musk é um cara infeliz, por exemplo? Quantos Elon Musk você acha que não chegaram a ser Elon Musk?
Não sei, me diz você. Exatamente. Então, assim, o que acontece é quantos dos Elon Musk estão desajustados por aí, usando droga ou terminaram com uma doença mental séria. Entendi, porque não conseguiram alinhar Lembra, a equação tem que estar completa, velho. aquelas 4 questões lá, que é o conhecimento, a cognição, a execução... Não. Qual? O nível de equilíbrio emocional Equilíbrio emocional. e o nível de alinhamento e comprometimento que a pessoa tem com os valores do ambiente que a cercam. Então, alinhar todos esses fatores não é uma coisa fácil. E quanto mais alta cognitivamente a pessoa, mais difícil essa tarefa. Por quê? Muito simples. Imagina, nós temos uma tendência de agrupar as pessoas por idade. Então, agora imagina um menino que tem uma cognição correspondente a 7 anos de idade, mas ele, na verdade, só tem 2. Como é que é o ambiente desse menino dentro da escola? É muito infeliz, muito sozinho, né? Ele fala uma coisa, os coleguinhas não entendem. Não entende. Ele sofre bullying. Provavelmente. Com quem ele gosta de conversar? Com o avô dele, o pai dele? Com as pessoas muito mais velhas do que ele ou com os meninos de uma série muito acima. Quem dá ideia para ele? Ninguém, né? Ele fica desajustado, é verdade. Então é uma tendência muito grande de que pessoas que têm uma curva muito alta, elas têm uma tendência muito acentuada de terem problemas emocionais. Eu percebo um padrão disso nos empreendedores, assim, no geral. A internet modificou muito isso, porque permitiu que essas pessoas se reunissem em grupos de similares. Na minha época de infância, entretanto, isso era completamente diferente. Então, Como é que você se sentia na tua infância? Para começar, que o nome que eles davam para a gente era nada, digamos, não era nerd. Eles chamavam a gente de aquele negócio de ferro, entendeu como é que é? CDF. E era muito ruim, assim, era segregado de todas as formas possíveis, às vezes porque eu gerava muito problema para os outros coleguinhas. A professora perguntava, quem sabe tal coisa? Eu tinha lido o livro didático lá na frente, eu estava quase no fim, eu estava no primeiro trimestre, já tinha lido o fim, eu estava lendo o terceiro. Eu levantava e dava uma resposta. Todo mundo leva com ódio, porque eu subia a régua da performance lá para a casa do caramba, entendeu? E aí isso criava um nivelamento da performance, uma comparação que não era nada lisonjeira. E isso é para a sociedade de uma maneira inteira, de uma maneira geral. Sim. A prova disso é o sistema tributário brasileiro. Quando você tem muito sucesso, eles te dão um prêmio, mais imposto. Quando você atinge um certo patamar de riqueza, a Receita Federal te dá um presente, dá um fiscal só para você. Tá? Eu não estou brincando, é fato. Tá? Ela olha suas coisas com lupa e com um detalhe absurdo na busca incessante de uma falha da sua parte. É muito estimulante, só que não. Agora, se você for um cara que não tiver performance nenhuma, ela te dá uma sopinha, uma Bolsa Família, alguma coisa desse tipo. Ou seja, a sociedade não trata bem as pessoas que têm alta capacidade. Ela pune essas pessoas tributariamente, socialmente, emocionalmente. Então, quem que acha que queria muito subir nessa régua não entendeu ainda onde que é que ele chega, não. Nossa, legal, isso é muito interessante. Então, até agora, eu gosto de deixar as coisas bem sistematizadas. O melhor lugar para uma pessoa estar, do ponto de vista de capacidade, é um pouco acima da média, mas não demais. Qual que é a média hoje? A média é o 2. A média é o 2. Perfeito. Tá? A média, você diria que é um 2 médio? Um 2 médio. 2 médio. Isso aí. A partir do momento que você começa a se distanciar disso, há uma certa vantagem, né? Vamos dizer assim, mas eu diria que a pessoa mais feliz é o cara que está um pouquinho acima da média e não mais que isso. Porque esse cara pode realizar plenamente o seu potencial sem ser incomodado por ninguém. Então ele tem a liberdade máxima que lhe permite sua capacidade, ele é apoiado socialmente, ele não é desajustado, todo mundo entende o que ele está falando, tudo bom, entendeu? Então eu diria que a felicidade, nesse caso, é estar ajustado. O 4 nesse sentido seria o quê? Esse cara sincroniza processos eficientes no tempo. Ele encurta o tempo, ele gera uma eficiência que não é uma eficiência por escala, mas por tempo. Ele sincroniza cadeias eficientes de maneira que no tempo elas se encurtam
o resultado e faz com que ele carregue menos ativos ou recursos para obter o mesmo resultado. Por exemplo, uma cadeia grande como, por exemplo, o Habib's, faz a campanha do Bibi Esfirra. No dia que ele faz a campanha do Bibi Esfirra, velho, a indústria tem que produzir os Bibi Esfirra tudo, a logística tem que entregar os Bibi Esfirra, não pode ser atrasado nem adiantado. A campanha tem que acontecer naquele dia, naquela hora exatamente, ou então nada feito, dá tudo errado, tá? Isso envolve uma escala eficiente, porque os Bibi Esfirra tem que ser barato, tá? E ao mesmo tempo a loja tem que estar preparada para receber isso no tempo, o pessoal não pode faltar, tá? A campanha tem que ser veiculada no marketing no momento. Bibi Esfirra é R$1, todo mundo vai para aquela porcaria daquela loja naquele dia, entendeu? E aí o fato dele ter trazido todas aquelas pessoas naquele mesmo dia, junto, faz ele vender mais refrigerante, mais outras coisas, etc. A escala do retorno financeiro aumenta pra caramba, o dinheiro usado para fazer isso, ele é um dinheiro pontual, aplicado num único ponto, gera um retorno sobre o capital aplicado 4, 5, 6 vezes maior do que simplesmente a operação normal daquela loja. Então eu uso um dinheiro pequeno, curto, pontual. A sincronização dessa cadeia gera um resultado estrondoso porque ela é eficiente no tempo. Um outro aspecto importante do 4 é que o cara opera em paradoxo. E isso é dificilmente compreendido na maioria das pessoas. Que é assim, você opera contra o tempo. A maioria das pessoas não sonha nem que isso existe, né? Por exemplo, o Lula fala uma bobagem, tá? O dólar dispara, né? Se eu tivesse comprado dólar antes, eu ganhava na venda, beleza? Mas quando o Lula fala uma bobagem, ou o Bolsonaro também falava pra caramba, uma asneira completa, a bolsa caía, por exemplo. Como é que você ganha dinheiro quando a bolsa cai? A queda, né? Você apostando na queda. E como é que aposta na queda? Me diga. Você opera vendido. Então o que você faz? Você pega uma ação que você não possui, aluga ela, vende a ação que você não tem, espera ela cair e recompra ela e paga o cara que te deu o aluguel. Essa operação é muito abstrata e ela funciona. Veja bem, você vende uma coisa que não é sua, mas mesmo, é exatamente isso que acontece, tá? Então, operar em paradoxo significa que você opera contra o tempo. Você opera numa anti-eficiência do sistema. E isso não é fácil de compreender pela maioria das pessoas. O cidadão comum não consegue entender isso facilmente. Você está dizendo, então, para o cara ser bem sucedido numa operação dessa múltiplas vezes, ser um profissional, um trader profissional de fazer isso, o cara tem que ter uma cognição 4? Não. Ou não? Eu estou te dizendo que operar contrariamente ao fluxo eficiente no tempo seria uma coisa 4. Isso aí você está reduzindo. Ela é uma operação de day trade, por exemplo. Um day trade normal faz isso. Uma fotografia, né? Não, isso aí um operador bom faz. Ele simplesmente, sem instruir, ele executa. Eu estou falando de uma cadeia, às vezes com 5, 6, 7, 9 processos correndo em paralelo, interagindo. Tem 3 indo contrário no tempo e 5 andando para frente lá, e o cara conecta tudo isso ao mesmo tempo e fecha a operação e ganha 10 vezes o dinheiro. É isso que eu estou falando. É uma complexidade do cacete, entendeu? Qual o percentual da população? 0,5% tem a cognição para fazê-lo. Não quer dizer que ele tenha a equação para fazê-lo. Puta. Tá? Cara, então esses caras são muito raros, tá? Eles aumentam a proporção que você aumenta os cabelos brancos na população, porque a idade aumenta, a cognição aumenta. Sim. Esses caras estão em posições de muito poder e influência. Você já entendeu? Sim, sim. Então, eu não me preocuparia com isso. Como eu estou dizendo para você, a complexidade e o uso dessa teoria é bom para você resolver os problemas que você tem que resolver. As pessoas gostam muito de especular comigo as coisas muito altas, mas é o seguinte, isso não tem utilidade prática nenhuma. Eu não ganhei dinheiro fazendo coisas muito sofisticadas, complicadas. Eu ganhei dinheiro fazendo coisas simples e bem feitas. É esse ponto que eu queria chegar. A maior quantidade de dinheiro que você ganhou e ganha na sua vida, ela está correlacionada a atividades mais simples, assim, né? Você consegue explicar exatamente, obviamente sem expor os seus negócios nem nada, mas assim, que atividade? Consigo te dar milhões de coisas. Por exemplo, vamos pensar o seguinte, grande parte dos grandes ganhos, tá? Eles não estão na média.
Então, se eu for andar por aqui, nesse bairro aqui, São Paulo, e perguntar quanto que custa uma casa aqui, tá? O que eles vão me dizer? Custa 1 milhão, sei lá. Tá. Isso quer dizer quanto por metro quadrado? Sei lá, uns 20 mil metros quadrados, 30 mil metros Por quadrados. exemplo, tá? Quer dizer que todas as casas que eu andar nessa rua custam 20 mil reais o metro quadrado? Não, tem Nem várias fudendo. variáveis. Então é o seguinte, se eu comprar uma casa por 20 mil e vender ela por 21, vou ganhar dinheiro? Em tese, vai. Provavelmente não ganho nenhum, tá? Porque tem o atrito da transação, tem o tempo que o dinheiro ficou agarrado. Não, sim, tá tem a considerando comissão de não do sei o corretor, quê. blá, blá, blá. Sim. Tá? Você ganha dinheiro quando você compra uma casa nessa região que custa 20 mil reais na média, mas você compra ela por 8, por 5, por 7. Tá? Essa casa existe? Sei, boa pergunta. Claro que existe, porque estatisticamente tem que existir. Você está entendendo? Por que tem que existir essa casa? Porque um cara chamado Pareto, lá no século XVII, XVIII, sei lá quanto, falou para nós o seguinte, que 80% dos caras que da riqueza estava na mão de 20% dos caras. Tá? Essa é a lei de Pareto. Sim. E existe um outro cara chamado Gauss que falou para nós que a distribuição de uma variável dentro de um universo qualquer tem sempre um tiquinho de gente que está no canto de cá, e um tiquinho de gente que está no canto de lá, e um miolo que é a média. Acontece que as pessoas são obcecadas pela média. A média é uma ilusão. No início do século XX, um cara chamado Kepler, né, acho que não me engano, esse é o nome do cara que começou a fazer média para tudo. Então ele fazia média, a média de altura, a média não sei o quê. E aí fizeram nos Estados Unidos uma coisa muito interessante. Eles pegaram as medidas de todas as mulheres, né, e fizeram a norma. A norma era um manequim que tinha a média de busto, de cintura, de perna, de não sei o quê, tudo das mulheres americanas. O problema é quando eles aplicaram roupa para a norma, a roupa da norma não servia em mulher nenhuma. Porque nenhuma mulher seguia a média. Entendi. Então a média é uma ilusão, mas a maior parte de nós segue a média. Então nós perguntamos qual é a média. Só que se você for em cima da média, você está em cima de uma miragem. A média não existe. Tá? E ela não serve para nada também. Para ganhar dinheiro, pelo menos, não. Tá? Porque quando você vai em cima do cidadão médio, se você é um cara que tem um restaurante médio, para vender comida para o cidadão médio num lugar médio, você não ganha dinheiro nenhum. Entendeu? Porque o seu custo vai ser médio, o seu lucro também vai ser bem médio. Tá? E aonde que você tem que buscar? Onde é que está o dinheiro exatamente? Nos extremos, é claro. Tá, ou para lá ou para cá. Entendi. Então é o seguinte, dá um se eu exemplo for buscar uma casa aqui nesse bairro, tá bom? A média aqui é 20 mil reais o metro quadrado. Eu quero a casa lixo. A casa lixo, obviamente, vai custar 7, mas essa casa tem um problema. Velho. Ela tem uns encrencas na prefeitura, ela está depredada, ela está invadida, entendeu? Ela tem um problema, tá? Só que aí existe uma assimetria entre o que significa de verdade a precificação desse problema e o preço real dele. As pessoas tendem a, digamos assim, superestimar ou subestimar demais o peso de certas variáveis na composição, por exemplo, de preço de um terreno ou de uma casa, tá? Então imagina que eu vou procurar aqui, aí tem uma casa ali, está invadida, tem não sei quantos mil problemas na prefeitura, pendurado não sei o quê, tem um papel, tem um processo, tem não sei o quê, tem um inventário, um rolo, tá certo? Essa casa, o cara está entregando ela para ficar livre, entre aspas, do problema por 4, tá bom? Aí você senta lá, pega a casa, como um cachorro pega um osso grande, senta com paciência e vai roendo o osso devagarzinho, entendeu? Então, assim, primeiro você bate um papo com os moradores que estão invadindo, vocês estão satisfeitos aí? Não, aqui está ruim, tem uma goteira, vamos fazer o seguinte, toma um troco aqui, você tampa lá a goteira, você pode ficar aí um tempo, quando eu pedir para você sair, você sai. Com um jeito você tira, não tira. Aí você vai na feitura, senta lá, tem uma moça lá, trabalha com uma má vontade desgraçada naquela guichê lá, você senta, dá um cafezinho pra ela, senta aí, moça, aí, tá bem. É que eu tô com um problema aqui, velho. Tem que desembolar esse negócio aqui, tá devendo imposto, tá fazendo não sei o quê, você não tem que fazer nada legal, entendeu? Aí você vai resolvendo problema por problema. Você vê que no final, a solução daqueles problemas tudo
custa, digamos, 5, você compra por 9, ela vale 20. Dá para ganhar um troco aí? Com certeza. Sem dúvida. Então você tem que ser um caçador de problema. Você tem Perfeito. que ir para a simetria, para o extremo. Você está entendendo? Boa, Se boa. você buscar fazer o que todo mundo faz, você vai ter o resultado que todo mundo tem. E aí não tem Perfeito. vantagem nenhuma. Tá? Perfeito. Isso aí é muito complicado? Não é. Não. É mais uma questão de consistência. Do que qualquer coisa. Décio, deixa eu te perguntar. A pergunta principal aqui do nosso podcast, é óbvio que a gente divagou bastante, falamos sobre várias coisas, eu achei super interessante, super válido trazer isso pra galera, inclusive se você tá aqui com a gente até agora, cara, parabéns, porque o papo tá extremamente profundo e denso, e inclusive, cara, se você estiver gostando, eu vou te pedir para compartilhar esse episódio com alguém que possa se interessar por esse tema, tá? E vou te pedir também, se você não tá inscrito no canal, se inscreve nesse canal, porque com certeza você vai receber mais conteúdo que vai te ajudar a poder bater o seu primeiro ou próximo 1 milhão, e com certeza se tornar uma pessoa mais cognitiva, ter uma visão mais ampla, entender essas nuances do ser humano. Cara, eu acho super interessante, eu acho que corrobora, ajuda, né? Se você tivesse que começar hoje, de fato, tá? Do zero e tivesse que fazer cara, você precisa ficar milionário de novo em 1 ano, só que você não tem nada para utilizar. Fácil. Isso é fácil. Então, eu queria saber exatamente no detalhe, o que você faria? Que negócio, como? Eu procuraria qualquer coisa que tenha uma grande assimetria de risco-retorno. Tá? Via de regra, essa é uma área problemática. É aquilo que ninguém quer. Tá. Aqui a gente gosta de exemplos práticos. Ó, faria isso. Não, eu acabei de falar, ué. Pega um imóvel problemático. Vamos supor. Se fosse Tá, mas imóvel. você não tem dinheiro nesse caso. Não bosta, não precisa. Então me fala aí, você vai no banco, bater no banco, você não tem precisa. confiança. Como que você compraria um imóvel, então? Como é que você conseguiria um imóvel? Quem disse que eu vou comprar um imóvel? Você vai... Tá, o que você iria fazer, então? Eu vou vender o imóvel. Entendi. Mas você precisa de um Cresce. Não preciso. A legislação diz que você precisa. Não, não precisa porra nenhuma. Você sabe muito bem que não precisa. Ainda mais se você, na verdade, nem sequer comprar o imóvel. Você vende ele sem ter comprado. Tá. Entendi, mas... E o melhor cara para você fazer isso é o dono dele. Tá, me explica melhor. Dá uma elaborada aí, vai. Veja bem, quantos caras você conhece que tem um inventário problemático na vida? Se você rodar esse bairro aqui, você vai ver uma casa abandonada em algum lugar aqui, eu aposto com você que é um inventário. Tá. Duvida? Não, pô, eu acredito. Esse inventário está rodando tem quanto tempo? Bons anos. Por quê? Cara, não sei. Sabe? Por quê? Sabe? Por que as pessoas deixam o inventário rodar 20 anos? Não sei. Por causa de briga. Uhum. Tá. Elas estão brigando. Sim. Tá bom? Sim. Quanto que vale a solução do problema para essas pessoas? Vale a paz. Sério, se valesse a paz, elas já tinham resolvido. Ué, você acha que não vale nada a solução? Vale alguma coisa. A questão é, se valesse a paz, as pessoas já tinham comprado a paz. Talvez elas não saibam resolver. É claro que elas sabem, elas não querem. Por que elas não querem? Porque muitas vezes aquele inventário é o único jeito que mantém a família unida. Mesmo que seja para brigar. Unida brigando. Tá. Então, compreender o núcleo disso é o que vale o valor do bem. Uhum. Então me dá um exemplo palpável com... Você senta lá e pergunta assim, escuta, essa casa aqui, o que é? Inventário, tá bom, beleza. Inventário, o inventário é público. Você vai lá no cartório e está lá aberto, tá? É dado público. Ô, moço do cartório, daí, moço, daí. Quem quer o inventário? X da rua, tal, matrícula, não sei o quê. Vai te dar uma matrícula. Sim. A matrícula vai custar R$50. Uhum. Aí você vai lá, pega a cópia do inventário, você pode pegar, porque é dado público. Descobre quem que é que está lá, tá? João, Maria, Tião, Sim. quem tá? 3 perguntas, se for na cidade igual a minha do interior, você pergunta, você é filho de quem mesmo? Tá? Você vai descobrir quem que é os donos daquela coisa aí, tá? Você vai lá, toma um cafezinho com eles, come um pão de queijo, tá? Deixa eles falar mal uns dos outros, entende todo o problema, todo mundo vai te amar, porque todo mundo quer contar a história, tá? Mas só uma dúvida, assim, eu gosto de fazer o advogado do diabo.
Como é que você ia conseguir juntar esses caras que estão brigando? Alguém num falou que eu negócio? vou juntar eles? Não falei nada disso. Agora eu só estou conversando, velho. Você não não, pediu exemplo prático? Sim, sim. Eu estou te dando exatamente do jeito, passo a passo. Bora, passo a passo. É isso aí, é isso que eu quero. Então, lá conversar com eles. Eles vão adorar te ouvir. Tá bom? Porque ninguém está dando ouvido para eles nessa história do campeonato. Geralmente, se esse é um inventário longo, essas pessoas são velhas, elas estão sozinhas. Nesse caso, faz sentido. Tá? Elas vão te escutar. Você vai ter que comer um salzinho ali. Tá? Mas você não está fazendo nada. Lembra, você é um pobre, você não tem dinheiro, você não tem relacionamento, você não tem nada, só tem seu conhecimento. Exato. Você não me limitou meu tempo. 1 ano. Você não me limitou esse tempo. 1 ano é tempo pra caramba. É. Tá? Dá tempo de tomar muito cafezinho. Tá certo? Mas você iria buscar esse milhão por cima Calma, velho. Você me perguntou agora. Vamos lá. Então, na hora que eu tiver toda a informação do que está acontecendo, e eu posso fazer isso em mais de um evento simultaneamente, tá? Porque deve ter uns trocentos, né, desse problema aí. Você pode escolher o tamanho, você pode escolher a localização, você pode escolher o número de herdeiros, você pode escolher o que você quiser, tá? Você vai fazer uma peneirada nesse trem e escolher um alvo que seja coerente com uma solução onde o comprador queira liquidar a fatura por um bom desconto. Esse comprador necessariamente tem que ser uma pessoa de fora da família. Porque, como eu disse para você, esse povo quer ficar junto brigando. Sim. Tá? E eles não vão ceder, porque quando eu era pequeno, o Zezinho não me emprestou o caminhãozinho dele. Agora ele vai ver comigo. Tá? E aí, uma vez que você tem um comprador que aceita fazer a compra por um bom desconto, tá bom? Onde você buscaria esse comprador? Uma pessoa que tem dinheiro. Então, mas... Liquidez. Fácil. Vamos lá. Toda na passo a cidade passo. você sabe o Zé das Couve que tem dinheiro pra caramba. É o dono daquela fábrica que tem dinheiro, é o dono de uma fazenda que tem muito boi. E aí, como é que você ia chegar num cara desse se você é um Zé Ninguém? Uai, seu fulano, o senhor gosta de ganhar dinheiro? Eu nem preciso perguntar. É que geralmente esses caras não são muito acessíveis. esse é o Claro ponto, que eles são sabe? acessíveis, porque você está pensando que eu vou acessar o cara diretamente. Então, mas é exatamente isso que eu quero que você coloque Esse cara pra tem galera. mulher, ele vai num boteco onde ele gosta de beber, ele vai no cabeleireiro onde ele gosta de cortar cabelo, se ele tem cabelo. Ele não tem. Sempre existe um acesso lateral e você sempre tem um grau de liberdade suficiente para alcançar esse cara. Essa é a resposta que eu queria. Tá? Exatamente. Você vai na cabeleireira, senta lá, conversa com a mulher do cara, depois, entendeu? Então, você vai ter acesso a uma pessoa que tem uma alta liquidez. Você só precisa fazer o evento de liquidez acontecer no seu tamanho. Tá me entendendo? Se você fizer esse evento de liquidez acontecer para esse cara grande, o suficiente para poder ganhar um quinhão de capital, o suficiente para fazer o evento de liquidez para você, você faz o primeiro em 3 meses, o segundo em 6. Ainda sobra 3 meses para você curtir as férias onde você quiser. Legal. Gostei desse plano, cara. É uma boa estratégia, assim, se pegar Tá. inventário. Porque assim, um foi inventário aí de enrolado. uma casa grande, num lote comercial bom, você tá entendendo? É fácil. Sim. E isso tem pra caramba. Tá? E agora eu quero entender, assim, em relação a número mesmo, assim, o que você buscaria oferecer de Ou seja, você tem- depreciação do valor do imóvel? Você tem que comprar um problema. Sim. Só que eu vou te explicar. Você tem que vender o problema antes de comprar, Entendi. para Então, encurtar o tempo. você vai primeiro falar com um ricão e depois você vai ver como é que você entrega para ele por um valor Porque abaixo. você tem que ter um dinheiro para poder colhe saber o um tamanho da um sua spread operação, ali. né? Vamos supor, se eu fosse fazer 1 milhão, eu procuraria fazer o primeiro evento de maneira que eu ganhasse aí 1/3 ou 20% desse dinheiro. 1/3 seria uma quantidade boa, tá? E depois eu repetiria o processo com esse terço. Dessa vez eu faria isso já alavancado meio a meio com um cara grande, tá certo? Eu dobro a operação, o resto você já entendeu. Entendi. Então você chegaria depois para um cara grande, é que eu gosto de deixar bem mastigado pra galera. Você chegaria para um cara grande, como é que você iria alavancar essa operação? Ele iria te emprestar uma grana, você ia falar... Não, você fala assim, se eu comprar aquele tempo tanto, você me dá um 10%, ou 20%, ou 30%? Escrito aqui. Nesse caso você compraria. Eu venderia para ele a operação, hein? Eu não vou comprar aquela casa que terreno ali maravilhoso, que vale 4 milhões. Eu vou comprar ele por 1 milhão. 1 milhão só me dá 200. Perfeito. Então, Porque assim, o cara não tem saco, velho. Para conversar com 10 herdeiros, sentar lá e tomar café com aquele povo todo, conversar com um, conversar com o outro, então toma um tempo do peru, mas eu tinha tempo.
Para fazer isso, você não limitou meu tempo. Você não falou que eu tinha que estar trabalhando, que eu tinha que estar pagando gato, né? As contas, que nem tratando gato. Né? Eu tinha um ano por minha conta. Essa era fácil. Beleza. Se você achasse um imóvel, por exemplo, que vale no valor de mercado R$1 milhão, qual que você acha que é o valor factível para você oferecer para a família e para você oferecer para o cara que vai comprar com oportunidade? Lembre-se, nesse caso você está vendendo um imóvel, comprando imóvel? Não, nesse caso você só está juntando as pontas, que nem é o seu plano. Não. O que você está vendendo? Oportunidade. O quê? Você disse. O imóvel? Paz. Ah, paz. Não, sim. Você está vendendo paz. Sim, eu entendi. A minha pergunta... Para o cara que te vendeu, você está vendendo paz. Para o cara rico, você está vendendo o quê? Oportunidade de... Tempo. Ele não tem tempo para falar, sentar lá, tomar um café, conversar com esse povo. Você está vendendo para ele tempo. Não, sim, perfeito. Porque ele tem outras 1000 oportunidades, tá? Sim. Tem uma coisa que eu aprendi, é o seguinte, primeira vez que eu fui fazer uma operação alavancada, eu cheguei num grande banco, falei, eu tenho uma operação que me dá 45% ao ano. O cara falou, só isso? Nós temos aqui todo dia de 60%. Aí eu sentei assim, né? Ele olhou para mim e falou assim, você está decepcionado? Eu falei, tô. Ele falou, tem uma coisa que nós gostamos mais do que retorno. E eu perguntei o quê? Ele falou, escala. Se você conseguir fazer essa operação, dá 45. Escalada, ela vale muito. Só 40, só 60, nós temos todo dia aqui, até mais. Mas perfeito. É uma operação pontual. Perfeito. Se você conseguir fazer isso virar uma máquina, você tem um negócio. Aí eu voltei com meus papelzinhos debaixo do braço e fui caçar um jeito de escalar ela, entendeu? E encontrou? E claro. Como? Escalando, né? Entendi. Tá. O ponto que eu estava te perguntando naquele momento é para a gente poder ter uma noção da realidade do que a pessoa que está assistindo ela poderia esperar disso em termos de valores. Vamos pensar sabe? prático. É o seguinte, você tem uma velhinha de 80 anos que vai morrer semana que vem. Quanto que vale aquele negócio, aquele bem para ela? Vale nada. Mas assim, você já viu alguma coisa no mercado parecida, sei lá? Todo dia. Então você acha factível, por exemplo, um imóvel que tem um valor de mercado de 1 milhão, você oferecer 100 mil e vender para o cara por 300 mil? Tem um cara nos Estados Unidos, se você procurar na internet você vai achar. Esse cara faz uma coisa assim bem estranha. Ele pega o registro imobiliário de uma cidade qualquer. Lá no registro, obter esse registro é uma coisa relativamente barata, aqui no Brasil é mais caro, mas lá tem exclusivo em forma digital. Tá? Então ele tem um registro de todos os imóveis. Aí ele pega todos os imóveis que estão vazios. Depois ele vai lá e pega todos que estão devendo imposto. E depois ele pega dos que estão devendo imposto, aqueles que estão devendo imposto há mais de 3 anos. Por que esse cara está devendo imposto há mais de 3 anos? O que aconteceu? Ou esse cara está sem dinheiro, ou ele morreu, ou ele esqueceu, está com Alzheimer, doente, não lembra de pagar. Tem um problema nesse cara. Esse cara que está devendo imposto há mais de 3 anos tem um problema nele, certo? Lógico. Esse cara, ele fez um negócio bem simples. Ele tem uma impressora que imprime etiqueta. Ele põe lá os registros desse negócio, põe a etiqueta e faz uma oferta abusiva, uma oferta assim, como é que eu vou dizer? Uma oferta ofensiva. Sim. Ele oferece 10% ou 15% do valor de mercado desse imóvel. Tá? Quantos por cento você acha que ele converte? Quantos? 2%. É muito. Já está ótimo. Tá? E ele faz isso em série. Ele é a mulher dele. Ele tem um podcast inicial. Como é que é o nome dele? Lembra? Não sabe? Eu fico estudando essas coisas. Não, é legal isso aí, cara. Seria se você descobrir o nome dele, depois você me mostra. Pode procurar aí que você vai achar. Você procura o ChatGPT te ajuda, beleza? Tá. Então, em suma, o que eu quero dizer é o seguinte, se você fizer o que todo mundo faz, na média, você vai procurar, vai ter o retorno. Todo mundo tem na média. Sim. O que eu estou dizendo para você é bem simples. Se você você quer ter retornos extraordinários, você tem que se mover para os extremos. Perfeito. Tem que fazer uma coisa completamente diferente. Você tem que desafiar, todo mundo vai dizer para você que não tem jeito, tá? E na média essa pessoa está certa. Esse cara recebe 98 não para 2 sim, mas quando ele aceita um sim, ele ganha em 2 lotes, né? Paga 20% e recebe 200. Entendeu como é que é? Claro. Então, vamos supor, se o trem vale, sei lá, $100 mil, ele compra por 10 e ganha 90 pau. Para mandar umas cartinhas, velho.
Porra. Às vezes até um pouquinho menos para vender rápido, né? Vende um pouquinho abaixo do valor de mercado. Lógico, ele recebe umas cartas desaforadas, a pessoa falando que ele é um filho da mãe, que não sei mais o que. Aham. Algumas pessoas ficam furiosas com ele. Isso é normal, entendeu? Normal. É. E você tem noção de quantas transações dessas ele faz por ano? Pega o podcast do cara, um monte, É. entendeu? Ele ensina os outros a fazer, entendeu? Pô, legal isso aí. Maneiro. Décio, eu vou revelar pra galera o teu conselho de ouro, tá? Que é basicamente o maior aprendizado da sua vida até hoje. Eu vou ler pro pessoal e aí depois eu te dou a palavra para você explicar o que você quer dizer com isso. Se eu tivesse um único dólar para investir, investiria no meu desenvolvimento. É isso aí. Eu diria que se tem uma coisa que valeu a pena, né? Vou te contar uma história pessoal. Uhum. Eu tinha 13 anos, 14. Um dia eu estava em casa e eu comecei a chorar. E a minha mãe chegou perto de mim e falou assim, meu filho, o que foi? Você chorando aí? Fala, mãe, que vida merda. Que vida horrível. Teu pai tinha acabado de quebrar? É, pai tá fudido aí, ó. Alcoólatra. Meus primos têm tudo. Meus primos têm cota no clube, têm namorado, têm carro. Naquela época eu não podia dirigir com 14, mas dirigia assim mesmo. Mas tem tudo. Eu tô nessa casa aqui, mofada, feia, pequena, espremida, um calor desgracento. Eu não vejo futuro, não vejo perspectiva nenhuma. Que vida horrível. Minha mãe olhou para mim e falou assim, você tem toda a razão, e ainda é feia, ainda para completar. A sua beleza não ajuda. Muito bom. Eu olhei assim, atônito para ela, e ela falou, isso aí. Então é o seguinte, se você quer ter alguma coisa, você primeiro tem que ser alguma coisa. Porque se você for, como você está vendo seu pai tinha, e agora? Mas se você for, ninguém te toma. Então trate de ser. Eu enxuguei minhas lágrimas naquele dia e eu tracei um plano altamente disciplinado, tá? Para que eu tivesse a capacidade de aprender o que fosse necessário para conseguir estar bem, independente se eu perdesse. Então a sua pergunta ela não é retórica para mim, ela é real. Tá? Se eu conseguir ganhar todos os dias mais do que eu gasto, eu vou ser eternamente rico. É como se eu metesse a mão no bolso e tirasse sempre o dinheiro que a conta que me foi apresentada exige que eu pague. Isso tem a ver com a sua presença. É o tipo de magnetismo que as pessoas vêm até você porque elas sentem que você está disposto a agregar valor para a vida delas. E você faz isso porque você é, porque você sabe, porque você está ali disposto a dar para as pessoas o que elas precisam. E o mais interessante, você não precisa cobrar. As pessoas querem pagar. Você está entendendo? Uhum. Simplesmente porque você teve a audácia de fazer a pergunta e ir atrás da resposta. A verdade é simples assim. Tá? Como você me perguntou aqui, você pode ver que eu inventei essa solução aqui agora para você. Eu não pensei nesse modelo de negócio. Uhum. Mas eu poderia inventar mais outro agora. Porque, no fundo, trata-se essencialmente do quê? O que esse negociador hipotético dessa casa, do inventário, fazia, na verdade? O que ele estava fazendo ali naquele momento? Ele estava construindo pontes onde outras pessoas estão cortando o caminho. Ou seja, ele vai lá, faz uma costura lá entre as pessoas da família, ele vai lá, faz uma costura com um cara que tem muito dinheiro, tá entendendo? Ele vai criando pontes, construindo confiança entre as pessoas, simplesmente porque elas o interpretam ou o recebem como uma pessoa que vaza valor todo o tempo. Ele constrói valor e desenvolvimento todo o tempo. Ele gera conexões, confiança, bem-estar, riqueza. Né? Há muitos anos atrás eu li uma frase do Robert Kiyosaki, ele dizia uma coisa muito, muito importante para mim. Foi um autor que me ajudou muito. Foi o primeiro livro que eu li de negócios, Pai Rico, Pai Pobre. Ele falava o seguinte, você quer ganhar dinheiro? Faz os outros ganhar dinheiro. Ou seja, no fundo,
todo mundo tem uma mentalidade de ganhar dinheiro como algo que se extrai, tá, de alguma coisa. Você não entendeu? Quando eu me perguntei, o que eu vendi para o cara que é do espólio? E eu disse, paz. O que eu vendi para o outro cara? Conveniência, tempo. Ele tem o dinheiro para poder fazer essa operação, mas ele não tem saco nem tempo para poder falar, sentar lá e ficar conversando. Aquela família complicada para poder resolver o problema. Você está entendendo? Então esse cara vende o tempo dele, o cara que precisa comprar tempo. Ele vende paz para quem está tendo dificuldade de conseguir essa paz. E sai com o dinheiro no final. Ou seja, na verdade, nós transacionamos o tempo inteiro alguma coisa desse tipo. O meu conhecimento, a minha simpatia, a minha beleza, a minha habilidade para fazer uma determinada coisa complexa, a habilidade de criar uma planilha de Excel, fazer uma análise difícil. Percebe? Todos os níveis de complexidade têm sua aplicação e nós precisamos de todos. Quem quer que vai no restaurante e vai comer uma comida boa sabe exatamente o que eu estou falando. É incomparável. Esses dias eu voltei do estrangeiro, lá eu comi um tambaqui, estava ótimo. Eu cheguei aqui doido de vontade de comer um tambaqui parecido. Quem é que eu acho um tambaqui em Campinas? Que trabalheira para achar esse tambaqui, tá? Andei a cidade inteira, perguntei para um monte de gente até achar um tambaqui. Né? Claro que o meu tambaqui não ficou igual ao que eu comi lá. Você está entendendo? Claro. Entenda, aquela pessoa que fez aquele tambaqui para mim lá no estrangeiro, ela fazia muito melhor do que eu. Está entendendo? É uma tarefa operacional simples. Provavelmente, se eu seguir uma receita, eu faria tão bem quanto. Depois de errar umas 50 vezes. Então, a excelência, essa excelência, ela tem muito mais a ver com a consistência, tá, do que realmente com a complexidade em si. Não é necessariamente que a pessoa mais cognitiva vai ter mais sucesso. Pelo contrário, tá? Eu tinha alguns dos meus irmãos do meu pai, eram meus tios, né, que eram gênios, assim, gênios matemáticos, né? Dois deles eram professores de matemática. Meu tio era um caboclo esquisito, assim, que eles ficavam nu, botavam um revólver na cintura e ficavam andando no quintal. Tá? Bêbado. Um sujeito, uma sumidade matemática. Sim, é uma pessoa que dava conta de fazer contas muito complexas de cabeça muito rápido. Um sujeito que dava conta de entender, explicar a matemática de uma maneira que, para mim, a infância foi maravilhosa. Mas o resultado prático não foi bom. Então, o melhor que uma pessoa pode fazer é se desenvolver. É ser a melhor pessoa que ele puder ser. Se ele for a melhor pessoa que ele puder ser de verdade, sem arrogância, sem bagunçar o coreto, tá? Necessariamente ele vai ter que ser rico para o tamanho e a capacidade dele. Porque se eu te der a SpaceX para você dirigir, provavelmente vai ser um desastre completo. Para a SpaceX, para você, para os funcionários. Tá doido. Né? Você não quer, entendeu? Porque aquilo excede a complexidade e a sua aspiração. Quando eu olho para o Elon Musk e as cartadas que aquele cara deu, velho, entendeu? É um negócio fora do comum. Então, assim, eu não queria aquela confusão para mim. Entendeu? Eu já tinha parado lá no PayPal. Com certeza, pô, 200 milhões de dólares ali não tá ruim, não. Já estava quietinho, entendeu? Fazendo um negócio pequeno. Então, mas para ele, aquele nível de desafio é essencial, você está entendendo? Então, se eu tivesse $1, eu gastaria no desenvolvimento de mim mesmo. Eu aprender a ser melhor todos os dias. Isso no sentido real, execuível, prático. Você está entendendo? E sabe uma forma de fazer isso? É assistindo todos os episódios do Plano do Milhão, que, cara, você vai encontrar várias pessoas brilhantes, assim como o Décio. Inclusive, quero te agradecer. Muito obrigado pelo papo. Eu aprendi muito aqui. E eu vou deixar outro episódio aqui no card para que você assista e também consiga colher mais investimento, mais conhecimento. E dessa vez você não precisa investir nada, nem $1, é completamente de graça. Só compartilha com seus amigos que vão gostar disso. E não se esquece de se inscrever no canal e dar o like no vídeo aí. E eu te espero no próximo episódio. Obrigado, Décio. Valeu, cara. Chique. Valeu. Tamo junto.